I'm often asked, was there an epiphany? I started asking questions. As I became more politically aware, a lot of the way that I saw things began to change. All of this information I've been taking in for several years. A continuation of these kind of contradictions. I had bought into all of these lies. You begin to see what the real agenda is. That's usually how that red pilling process begins. Black America is starting to get it. People are starting to realize what's going on. A Brasil Paralelo é a primeira plataforma de streaming do país a trazer esse documentário. E são os últimos dias para você assisti-lo. My resume should be I'm black. O conteúdo foi selecionado a dedo pelo nosso time e apresenta a perseguição sofrida pelos conservadores negros americanos. Okay, and guess what? You sound like Alderman Cotton. Now, how about that? I knew it! O documentário inédito Uncle Tom já deveria ter saído do nosso catálogo em janeiro. Porém, após o sucesso na plataforma e o pedido de nossos membros, renovamos o contrato de exibição por mais 2 meses. E agora, ele fica disponível até dia 18 de março. I should be at the top of the progressive stack. I should be receiving awards. They should be calling me, inviting me on the red carpet to share my story, but they're not. Why? Because I'm not saying what they want me to say. Torne-se membro da BP Select e tenha acesso a esse e outros conteúdos diretamente em seu celular ou Smart TV por apenas R$ 19,00 mensais. São filmes selecionados a dedo, conteúdo infantil seguro para todas as idades, análises completas e todas as produções originais da Brasil Paralelo. Assista agora ao documentário que irá mudar a sua percepção sobre o racismo norte-americano. Aperte no link deste vídeo e faça parte do streaming em que você pode apertar o play sem medo. Nós contamos com você e até breve. Começa agora mais um Conversa Paralela, o seu podcast favorito da Brasil Paralelo. Estou aqui mais uma vez com meu amado amigo Arthur Morrison. Mais uma vez, boa noite, Lara Brenner. Boa noite, meu querido. E um convidado ilustríssimo, queridíssimo, que é escritor, poeta, ensaísta, cronista, jornalista, taxista, palestrante, fascista, aforista, cuidado com esse ciclista, né? Semipolítico. Taxidermista. Semipolítico. Se vocês quiserem eu falo sobre isso. Gente, vamos começar por isso? Há uma possibilidade remota, quem sabe, talvez no futuro próximo, enfim. Eita. Olha só, já fez as próprias apresentações, está aqui conosco hoje, Adriles Jorge. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, a Brasil Paralelo sempre extraordinária, enfim, e muito gentil e generosa comigo. Que maravilha. Olha, eu ia começar fazendo outra pergunta. Mas agora já mudou. Mas agora que história é essa de semipolítico? Eu me filiei recentemente a um partido político. Não garantia fundamentalmente a candidatura ou coisa do tipo. Mas eu acho que agora que eu tô no momento livre significando também desempregado. Já vamos falar sobre isso. Mas com acenos, com possibilidades, com portas entreabertas, das quais nenhuma eu entrei objetivamente. Eu acho que a ação de jornalista, a ação de escritor, como você desfiou uma série de coisas que eu faço aí, não sei se eu faço todas bem, eu acho que a atividade de comunicação e ação, tudo isso tá incrustada no principal sentido da vida, né? Que é o trabalho que você faz em nome da melhoria da vida do outro, da comunidade, da sociedade. Se você é comentarista, você expande a consciência de alguém. Se você é poeta, você expande a consciência de alguém. Se você é pedreiro, você faz uma casa para garantir a morada de alguém. Enfim, todas as profissões. Eu acho que pode ser uma extensão da minha atividade de escritor, ou de poeta, ou de comentarista político e social e cultural. Já era um desejo antes ou entrar, surgiu? talvez na atividade política, enfim. Você pensa que é um deputado? Seria deputado. Eu não posso querer ser presidente, tá muito cedo, né? Não, mas a gente pensou mais humilde, pensou assim, um vereador. Sou um homem ali. humilde, né? Vamos começar pela base. Eu acho que a atividade parlamentar, eu parlamento muito, então parlo muito, então Parla acho que seria bastante. interessante. Mas esse já era um desejo antigo ou ele surgiu agora? O que fez você chegar? Sempre foi um aceno que me davam, que me estendiam.
E eu sempre fui um tanto quanto reticente, porque é bom também estabelecer delimitações, né? A atividade jornalística não se confundir tanto com a de político. O político não necessariamente ele tem que fazer uma análise conjuntural, ele tem que agir de maneira mais incisiva, mais concreta, né? Não só falar, não só comentar. Então, às vezes, talvez a atividade política, de alguma forma, eu achava, né, pode atrapalhar a atividade intelectual, mas eu acho que eu amadureci. Eu acho que dá para fazer as duas coisas de maneira legítima e orquestrada. Até porque a atividade jornalística e intelectual hoje é, em grande medida, cerceada em si, né, por uma série de questões sociais, pandêmicas, culturais, de um tipo de ditadura pseudo-progressista que vige no país hoje, que censura palavras, que cancela pessoas. Ou seja, então acho que assim, a gente não tem jeito de a gente fazer uma utopia em termos do qual seria a atividade ideal, utópica para a gente se colocar. Eu acho que a gente pode atuar em várias frentes e ver o que a gente faz de melhor para a sociedade. Adriles, falando nessa ditadura do cancelamento, né, que você abordou aí, da última vez em que você esteve aqui na Brasil Paralelo foi pro programa Contraponto. Foi o primeiro, né? Nele você falou com o Bruno Magalhães. Sim. E você lá pro final da entrevista faz uma ode. E eu achei, assim, um tanto quanto irônico. Primeiro eu achei lindo quando eu assisti, falei, pô, que bacana ele falar isso. Depois eu achei irônico quando eu assisti de novo, né, quando eu revi. Porque você faz uma ode à liberdade de expressão. E às variadas posições. E você vê isso de maneira muito positiva, inclusive via isso positivamente dentro da Jovem Pan. E, curiosamente, poucos dias depois, né, você passou aí por essa onda de cancelamento. Sim. E você é mais um, né, Adriles, nessa onda de cancelamento. A gente viu recentemente o Maurício, viu recentemente outras pessoas, o Monark, e agora, e tantos outros, né? E chegou agora a você. A sua vez. A Ana Paula Henkel, tantas pessoas. Tem gente que nunca nem saiu do cancelamento, né? Lara Nesteruk, o Ícaro, o Ítalo. Isso. Exato. E aí eu queria que você comentasse conosco. O que você acha dessa onda de cancelamento que parece ter chegado com força demais? Se você mudou de opinião desde a tua última conversa lá do Contraponto, você você defende ali também a liberdade de expressão do Brasil, né? E aí logo depois acontece com você, o que você acha? Eu acho que a gente tem a ascensão de uma ditadura subliminar de um único ponto de vista. E assim, é uma palavra meio gasta, parece uma espécie de fascismo do bem. Porque é uma coisa genérica que quer atribuir um bem-estar social, um tipo de progressismo, um tipo de esquerda identitária, que cria valores sacrossantos, temas sensíveis que não podem ser tocados. E uma vez que esses temas são tocados, sei lá, a de dizer, por exemplo, que o país é um país essencialmente racista, aí eu faço um contraponto. O país é um país mais miscigenado do mundo. Portanto, pode-se dizer que o menos racista do mundo. Por uma questão óbvia e objetiva. Isso não quer dizer que não exista racismo. Aí as pessoas vão lá e deturpam o que você diz. A Adriles nega o racismo. A existência. Ou seja, eu estou te dando um exemplo. E como você tem essa esquerda identitária que vige não só no Brasil, mas como no mundo inteiro, essa esquerda identitária, você pode chamar de progressista, que cria oprimidos e opressores, não além, muito além do proletariado marxista, né? Que o proletariado hoje ascendeu socialmente, ascendeu economicamente, quer exatamente as benesses do capitalismo e conquistou essas benesses em grande medida. O que fez? Esse marxismo cultural reestruturou a base de oprimidos. São os negros, são as mulheres, são os gays. Não que essas populações não tenham sofrido historicamente preconceito, e sofreram muito. Mas o problema é quando você amplia essa percepção de preconceito em todas as áreas da linguagem humana, você cerceia o debate, você cria clichês e verdades imutáveis, você ensina esses clichês e verdades imutáveis desde a escola, e aí você chega no momento em que a gente está, de cancelamento. E aí você cria, da base de um combate a um preconceito opressor, que são pessoas, entidades, grupos, departamentos de marketing que se colocam no lugar de oprimido para oprimirem outras pessoas. Às vezes fazem isso conscientemente, com viés político, e às vezes inconscientemente. Aí pessoas são decapitadas, são perseguidas, são defenestradas, são censuradas. E esse pseudo-progressismo, ele está no judiciário, ele está na grande mídia, ele está hoje, por exemplo, nas redes sociais. Ou seja, você cria um clima de censura em nome de um bem-estar social. E aí, em nome desse bem-estar social, esse clima de censura aí você pode dizer, neofascista, no sentido de todo fascismo é uma coisa
unívoca, unitária, de um pensamento hegemônico e único que você não pode contestar, em que pessoas que contestam esse pensamento único são ceifadas. Aí a última delas chegou a ser eu mesmo. Que eu acho que o meu cancelamento, ele não foi o maior, não foi o último, não foi o mais agressivo, mas foi o mais patético. Mais ridículo. A partir do momento em que você sequer... você prescinde da possibilidade de deturpar uma coisa que uma pessoa fala, a partir do momento que um gesto de uma pessoa seja considerado uma saudação nazista, a partir do momento que você prescinde de uma análise simples, básica, de que nesse programa eu fiquei, por exemplo, meia hora atacando violentamente a qualquer tipo de agremiação partidária, de disseminação de propaganda nazista, em que eu critiquei incisivamente a fala do monarca, em que eu falo, inclusive, que a responsabilidade, a liberdade pressupõe uma certa responsabilidade, e liberdade irresponsável não é deixar aqui que se crie um partido nazista que defende o extermínio de um povo, de judeus, de ciganos, de negros, de deficientes que sejam. Ou seja, a partir do momento que essa fala toda é acobertada, que essa fala some, e que um gesto que eu faço repetidamente, um tchau, um cacuete físico que eu faço é interpretado como nazismo, e as pessoas prescindem da investigação, de uma análise simples dos fatos, e a partir do momento que isso chega ao departamento de marketing de uma grande empresa que se coloca como libertária e pressiona financeiramente essa empresa para que essa pessoa seja expurgada, realmente a gente está num período complicado, muito obscuro da sociedade, da sociedade brasileira especificamente. Você está entrando nessa questão do teu cancelamento, eu só queria te fazer uma pergunta, que está entre nós aqui, né? Eu acho que eu posso fazer essa pergunta, porque assim, muita gente viu, inclusive, aquele vídeo que você postou depois, mostrando várias sequências de tchauzinhos, né? Se dependesse pra eu editar aquilo ali, eu não tinha tu nem teria editado aquilo. Eu preferia ser preso do que perder. Você acha que eu vou ver 300 programas? Não, e aí você, inclusive, postou e falou, pô, era só um tchauzinho e tal. Mas muitas pessoas... Né? Mas muitas pessoas viram o programa. Pô, o programa ele tinha uma pauta ali que era mais complicada, vamos dizer assim, né? Que foi a mesma pauta lá do Monarca, foi muito semelhante, né? Não, a pauta foi o comentário do Monarca. Sim, e você, inclusive, igual você comentou aqui agora, você estava indo contra, né, a pauta, você estava colocando ali a tua opinião, então não dá para dizer que você simplesmente porque fez ali... propositalmente ou não, o gesto é um nazista, assim, isso é totalmente fora da realidade. O que disseram foi que eu fiz uma ironia. Mas vamos combinar, você não tava zoando ali, no gesto ali? Não tava. A gente tava numa discussão aguerrida no final do programa. O programa realmente tem uma dinâmica, às vezes, bem-humorada. Eu dava essa dinâmica bem-humorada. Porque eu acho interessante dar uma característica. Que você dá uma risadinha no final. Mas eu te explico. A gente estava numa discussão aguerrida de comparação entre comunismo e nazismo. Eu acho que se o nazismo é criminalizado e deva ser criminalizado. Mas por que o comunismo também não? Sim, porque aquele velho argumento é porque o comunismo não se coloca como um regime que vai exterminar pessoas. Mas a partir do momento que você cria uma ditadura que suprime as possibilidades de liberdades essenciais do indivíduo, quem não se coaduna essa ditadura vai ser suprimido, vai ser eliminado. Isso que aconteceu em 100 anos. Matou muito mais gente. Matou mais gente que o próprio nazismo. Meu argumento era simplesmente... Aí eu fui redarguido veementemente pelo meu opositor, que era o Diogo Schelp, na hora, e a gente ficou meio bravo. E aí eu tava voltando de férias, eu dei um tchau meio caricato e meio sisudo, porque eu tava o programa foi interrompido abruptamente, eu falo tchau. Sim. Então você confirma que foi caricato? Tchau até sempre. Mas não teve nenhuma intenção de estabelecer qualquer tipo de ironia ou aludir sarcasticamente a uma saudação. Nem passou na sua cabeça. O problema foi... Quer dizer, eu gosto muito dele, não tenho nenhum problema com ele, até fizeram as acusações pra ele, mas eu acho que ele não fez nada disso, foi extremamente gentil. O William achou que eu tivesse feito uma ironia. Ele achou que tava zoando. Sim. Ele falou assim, surreal isso. Aí eu olho pra ele e rio. Eu achei que o surreal se referia à minha comparação do comunismo e do nazismo, da criminalização que eu acho que seria passível de colocar no comunismo também. Aí acaba o programa e fala, você fez uma ironia em relação à saudação nazista, você é doido? Falou rindo. Eu falei, lógico que não, você acha que eu sou imbecil de fazer uma coisa dessa? Aí, o resto é história. Então, essa série de conjunturas, assim, o clima pesado, do cancelamento do monarca, a pauta em si, o gesto deslocado, o sumiço do programa, da discussão que eu fiz veementemente contra a possibilidade libertária de uma fundação de um partido nazista, isso tudo sumiu. E pior, no dia seguinte...
Aí, enfim, a Jovem Pan faz uma nota de repúdio a qualquer gesto vinculado a discurso de ódio. Ou seja, aí eu fiquei puto, aí eu fiquei muito puto. O que você achou dessa nota aí? Asquerosa, repulsiva. Mas aí, o que me falaram? Eu falei, olha, é uma questão, pressão de patrocinadores, pressão de departamento de marketing. Pô, mas é só esclarecer. Porque eu tive, Arthur, em seguida ao meu, entre aspas, cancelamento, uma reação positiva gigantesca, porque as pessoas perceberam, por óbvio, que aquilo é um dos linchamentos mais patéticos da história. Uma pessoa dá um tchau e já é colocada como nazista, e pior... o Globo, tacitamente aceitou, o Extra. A TV Cultura fez uma matéria repulsiva a meu respeito, deturpando falas minhas do passado, como essa, por exemplo, da miscigenação, falando que eu tinha tido falas racistas. Stalker da Tamires, umas coisas muito loucas. A Tamires é minha amiga, umas coisas assim, soltaram todas as deturpações possíveis e imaginárias para relacionar a possibilidade de eu ser um homem racista, fascista, nazista. Aí não é jornalismo. Isso é militância. Aí a gente chega naquele ponto que eu te falei. Se a grande mídia é formada por militantes que são despejados de escola de comunicação, como eu fiz escola de comunicação, que são doutrinados, e eu não posso dizer que eu não tentaram me doutrinar, li toda a escola de Frankfurt, li autores marxistas, não tem nenhum problema, eu só queria um contraponto. Aí quando você cria essa hegemonia de uma subcultura não, cultura hegemônica de um princípio progressista, esquerdista, para além da cultura do próprio povo, que é mais conservador, que é mais cristão, etc., que elegeu, eventualmente, um governo conservador e cristão nessas últimas eleições, aí você cria toda essa ditadura, e você cria exatamente os canceladores. E os canceladores estão em 3 frentes. São os ressentidos de internet, os chamados haters, que querem cancelar todo mundo, querem apedrejar qualquer pessoa, que acham que, de alguma forma, eles estão no lugar que lhes pertencia, ou tem raiva da pessoa que faz sucesso. A ingenuidade, a burrice de certas pessoas que não se esmeram em investigar minimamente um fato. Não são pela articulação política, social, e essa articulação política social, infelizmente, está incrustada dentro da grande mídia. E pior também, está incrustada nos departamentos de publicidade e marketing. Porque o marketing e a publicidade hoje, eles não querem só fazer com que uma empresa venda seus produtos, o produto da Jovem Pan é opinião. Eles querem doutrinar a sociedade, eles querem educar a sociedade para esse princípio propagandístico de uma esquerda identitária, marxista, cultural, etc., como você queira chamar. Então, assim, você cria várias frentes amplas de destruição de um pensamento dissonante. De reputações também. Progressista, né? Destruição de tudo, de reputação, de vida. Você tem a questão da perda do emprego, você tem a questão da desmonetização das pessoas, de linchamento. Ou seja, é para sumir com qualquer tipo de possibilidade. E você cria uma coisa que é pior ainda. As pessoas, mesmo as pessoas que têm esse pensamento dissonante, passam a ter um cuidado cada vez maior no que elas falam. E esse cuidado é simplesmente um eufemismo para autocensura. Aí quando você cria a autocensura, o medo, aí, entre aspas, o inimigo, o opressor venceu. Espiral do silêncio. Pois é, espiral do silêncio. Agora me explica uma coisa. Nessa terceira frente, que provavelmente é a mais poderosa, né? Qual seria? Da mídia. Porque você falou que são as pessoas burras, que não se dão ao trabalho, ou preguiçosas ali, que não se dão ao trabalho. Internet, né? Os haters e a mídia. E eu vi você falando recentemente que essa tida como grande mídia, na verdade, é uma pequena mídia. Isso é fantástico. Né? E isso é sensacional. Então, você falou, olha, sei lá, qual que é o alcance da mídia X, da mídia Y, por exemplo, que são tidas como grandes mídias. Você fala, olha, o alcance da Globo ainda é razoável, embora seja muito menor do que o antigo. Mas me explica, qual que é a sua leitura a respeito disso? Como que uma mídia que, na verdade, atinge tão poucas pessoas consegue reverberar isso dessa forma? O que deu errado aí? Ou que deu muito certo? Bom, primeiro, é uma coisa meio paradoxal. Quando você fala grande mídia, você tem que colocar, claro, a Rede Globo. Sim, sim. A Rede Globo, ela teve uma redução drástica, exatamente nessa democratização midiática, na democratização feita pelas redes sociais. Nas redes sociais, por exemplo, as pessoas falam por elas mesmas. Elas não precisam de um ventríloco intelectual, universitário, artista ou jornalista que fale por elas, coisa que aconteceu durante décadas no Brasil. Então, a Rede Globo, por exemplo, que tinha 90 pontos de Ibope, eu sou mais idoso que vocês, eu lembro dos anos 80 e 90, e que a Globo dominava tudo. Se você fosse um proscrito na Rede Globo, não tinha nem proscrito, porque ela não precisava de inimigo. Você estava proscrito na sociedade, porque só ela falava. Só que a Globo, que tinha 80, 90 pontos de média do Ibope, hoje tem 20.
Então, houve uma redução drástica, mas 20 pontos no Ibope são o quê? 40 milhões de pessoas no Brasil. É muita gente ainda. Agora, os jornalões, a Folha de São Paulo, o Estadão, que tinham, sei lá, a tiragem de 1 milhão de cópias, que também era já uma elite que lia jornal, 1 milhão para 200 milhões é uma elite. Hoje, o Estado de São Paulo, se eu não me engano, tem uma tiragem de 100 mil exemplares. Ou seja, eles falam entre eles para eles. Mas esse entre eles está dentro do departamento de marketing, está dentro das associações midiáticas, está dentro da própria Jovem Pan, ou Rede TV, ou a Brasil Paralelo, que tentam fazer um contraponto à hegemonia desse pensamento único. Então, é nesse sentido que causa o cancelamento. É de uma elite para outra elite. Para uma elite para outra elite. Agora, o povo, ele deixa de se sentir representado. E como assim? As pessoas não leem praticamente, são 100 mil que leem o Estadão, para dar um exemplo. Então, isso se sustenta com mercado, com incentivo de governo chinês, com incentivo publicitário, que acham que vão vender de alguma forma, e como não tem um contraponto, acabam vendendo, porque não tem competição, e aí eles tentam sufocar essa competição que eu falo exatamente de alguém que pensa diferente, que tem um posicionamento sociopolítico, econômico diferente. Ou seja, é um jogo de poder para poder. Aí o povo fica meio perdido nesse sentido. Só que, com o advento das redes sociais, as pessoas começaram a ter voz. Não foi à toa que se elegeu, não vai nem entrar no mérito se é bom ou ruim, um presidente conservador sem estrutura partidária, sem estrutura de propaganda, com nenhum apoio da mídia. Ou seja, porque as redes sociais ampliaram o escopo das possibilidades e essa pulverização da mídia, ainda que tenha uma mídia conservadora pequena, ínfima no Brasil, ou liberal pequena, ínfima no Brasil, as pessoas têm esse contato. Então, elas sabem o que procurar. Hoje tem 80 pontos de Ibope que não assistem, por exemplo, à Rede Globo. Sim. Onde estão esses 80 pontos? Estão nos streamings. Pulverizados. Estão pulverizados, estão em canais de internet, em podcasts. Você vê um TikTok, você tem 1000 podcasts. Você vê o Instagram, você tem 1000 possibilidades. Você tem o Spotify. Ou seja, o público é cada vez mais pulverizado. E isso é excepcional, isso é maravilhoso. O problema é que essa hegemonia tenta se articular a fim de dominar, inclusive, essa pulverização. O próprio advento do aparecimento das redes sociais, que foi uma coisa extraordinária na história da comunicação mundial, os próprios donos, os CEOs de redes sociais, o Jeffrey Dorsey, o Zuckerberg, hoje o Instagram virou um instrumento de censura. Você tem que tomar cuidado com o que você fala. Certamente. Você está enchendo o banco. Passaporte sanitário, se você falar contra, você tem uma possibilidade. Por mais que existam até outras... uma série de coisas, assim. Por mais que existam até outras redes sociais ditas mais livres, ninguém tá lá. Então, do que adianta você agora ir pra lá? Elas agora são cerceadas, elas não têm visibilidade, elas são massacradas na raiz. O Google vai lá e fala... Aí o Telegram tá crescendo, temos que acabar com o Telegram. Temos que acabar com o Telegram. O Telegram, aí arruma uma regra, o Telegram não tem um controle, não sei o quê, do representante do Brasil, uma questão jurídica, vai lá, o judiciário, que também é dominado por progressistas, 7 ministros escolhidos pelo lulopetismo, vai lá e derruba o Telegram, no ano eleitoral, por acaso. Aí chega lá o Getter faz discurso de ódio, tô dizendo um exemplo assim. Aí os caras, vai o Google em conluio com o Twitter, com o Instagram, com o Facebook. Não, a gente é contra discurso de ódio, a gente contra fake news, que é uma outra excrescência. Fake news, todo mundo mente desde o Império Romano, desde a pré-história. Chama mentira, prazer. Chama mentira. Agora, ainda mais em campanha política. Como é que você vai estabelecer o que é um princípio de verdade e mentira? O que é discurso de ódio Campanha também, política é igual campanha de Coca-Cola. É igual você falar pra pessoa, beba Coca-Cola, você vai se tornar mais sensual. Ninguém acredita. Assim como ninguém acredita no Lula quando ele fala, eu fui preso injustamente. Mesmo as pessoas que votam nele sabem que eles estão mentindo. Agora, você vai punir todas as pessoas por fazer uma angulação da verdade, que você pode chamar de opinião, você vai ter que prender todo mundo. Vai ser igual o Simão Bacamarte lá no Alienista, achando que todo mundo estava doido e prendendo todo mundo. Mas você acha que é só um lado que é preso. Mas você acha que está caminhando para onde, Adriles? Ainda mais nesse ano eleitoral. Essa questão da censura desses ventrílocos aí. Está caminhando para uma tensão. Uma tensão muito grande. Eu não sei exatamente o que vai acontecer, mas ao mesmo tempo que existe essa censura, existe esse cerceamento, existe essa perseguição, existe a percepção de que existe isso tudo. Tanto que o seu cancelamento trouxe muito mais gente, né? Isso, o meu cancelamento ceifou meu emprego, meu sustento, etc. Você ganhou quantos seguidores, tu lembra? Ganhei centenas de milhares. No Instagram, cerca de 100 mil.
Então, existe essa reverberação. Quando o Maurício de Souza fez uma simples pergunta aonde isso vai dar, quando ele falava da inserção de personagens sexualizados, homoeróticos nas histórias em quadrinhos infantis, ele fez essa pergunta e foi cancelado e ganhou 3 milhões. Sim. Porque as pessoas, a base da sociedade, percebe que existe uma coisa canhestra de uma tentativa de impor uma cultura goela abaixo das pessoas. Que é irracional, né? Porque ele só fez uma pergunta, ele nem falou que isso é ruim ou se é bom. Os cancelamentos hoje são isso. É um tchau que o Adriles deu, é uma pergunta que o Maurício fez, são todas questões banais, assim, e é uma coisa inquisitorial, pelo seguinte sentido, é pior que a Inquisição. Porque a Inquisição dava espaço pro herege, entre aspas, se defender. Pergunta se a TV Cultura me procurou. Pergunta se o Globo me procurou. Não. Ele já tem um texto pronto de condenação. Não tem juízo, não tem processo, não tem justiça legal. Existe a condenação prévia. A CONIB, que é uma associação judaica, que dizem que é vinculada a política, não sei. Tem o maior respeito pela comunidade judaica. A maioria das instituições falaram, o Adriles fez um gesto que pode ser lido como associação nazista. Eu já achei um absurdo. A CONIB falou, Adriles fez um gesto nazista. Agora, imagine se eu processo a CONIB. Aí o Adriles é o antissemita, tá vendo? Sim. Aí tem uma couraça de proteção a instituições que podem ter um viés político, mas porque são representantes ou de negros, ou de mulheres, ou de gays, ou de judeus. Então, você não pode mexer com ela. Agora, não falando especificamente do judaísmo, dos judeus, etc. Por exemplo, se alguém fala pela população negra, será que a população negra concorda com ele? Um movimento negro, por exemplo? Se o movimento negro diz que certas expressões como criado mudo, humor negro, denegrir são racistas, que não são racistas, eu já provei, já falei, qualquer professor de português sabe que eles não são, tem a ver com obscuridade, com outras coisas, não são racistas, aí você acha que toda a população negra vai acreditar que deva se criminalizar a linguagem, que isso é uma forma de estrutural, de racismo estrutural, linguístico? Ou seja, ou é um cara que se diz representante do movimento negro. Então tem isso, percebe? As pessoas se apropriam de pautas, se apropriam da voz popular de negros, mulheres, gays, etc., para fazer um jogo político de cancelamento daqueles que eles consideram ser seus adversários. E você comenta que assim, essa linguagem neutra, essa pauta, às vezes, do racismo, da igualdade de gênero, dessas supostas fake news, eles não são um problema real, assim, do mundo, né? Você até chama isso de uma geração histérica, né? Você fala, pô, essa geração histérica, elas ficam utilizando sobre essas pautas e não é realmente o problema, né? Então qual que é o problema? Eles estão ignorando os problemas do mundo? Não, veja bem, não é, talvez eu tenha até me expressado mal. Não acho que não seja um problema. Claro que existe racismo pontualmente no Brasil, para dar um exemplo. Não é uma coisa estruturante da sociedade inteira, senão o país não seria miscigenado. Mas a galera claro que existe preconceito com linguagem neutra. É claro que pessoas existem transexuais que têm transfobia, que têm homofobia. O problema é o exagero caricatural que se coloca para criminalizar toda a sociedade. Existe racismo no Brasil, então ele é estrutural, está permeado em todas as relações humanas. Existe homofobia, então todas as pessoas são homofóbicas. A mesma coisa que falar, existe assassinato no Brasil, então todos são responsáveis pelo assassinato de todo mundo. Você tira a culpa individual e coletiviza, estabelece uma cultura de criminalidade, e aí você pode eliminar quem é o seu inimigo social, cultural e político. E aí, completando a sua questão, a gente, por exemplo, está vivendo uma guerra. Uma guerra concreta de países que não estão nem aí para essas pautas identitárias, histéricas, exageradas e caricatas, como elas são colocadas, como Rússia e China, que querem simplesmente solapar valores essenciais, históricos da humanidade, como a democracia, a liberdade de expressão, e aí eles invadem lá. E o que acontece com o Ocidente? O Ocidente, com essas pautas de racismo, falso nazismo, transgênero, linguagem não binária, esses ecohisterismos que sempre vão apontar para o fim do mundo, que há 40 anos não acontece nada do que eles preveem. Você cria uma indústria de energia limpa, aí a Rússia domina a Europa pelo fornecimento de gás, e eles não estão nem aí para esse negócio, com esse papo de ecochatismo. Ou seja, eles vão dominando o Ocidente, que vai se enfraquecendo por dentro e perdendo os próprios valores libertários, por exemplo, pessoas que são presas nas ruas, pessoas que são tolhidas de protesto no Canadá. O Ocidente todo hoje está decadente por causa dessas pautas que fragmentam a sociedade ocidental, essas pautas caricatas que fragmentam a sociedade ocidental por dentro e deixam a sociedade ocidental, o Ocidente, à mercê
de um inimigo real, de ditaduras que querem, estão cagando e andando para a democracia, cagando e andando para a liberdade de expressão e querem dominar o mundo. Acho que nem precisa ir muito longe, né, Adriles? É o sintoma a mais gente viu isso, clássico disso. inclusive, na pandemia aqui, de igrejas sendo fechadas, comércio sendo fechado, né? Não precisa ir lá para a Rússia, para a Ucrânia agora, porque isso também está acontecendo aqui e a galera, às vezes, não tá agindo na normalidade, né, e pensando só nesses outros pormenores, né? Pois é, mas é isso que é assustador, Arthur. É quando eu tô falando de ditaduras da Rússia e da China que querem dominar o mundo e impor uma agenda totalitária. Mas as ditaduras daqui, inclusive. É isso que eu ia falar. Quando o Ocidente, eles podem dizer assim, de maneira... O Talibã, o chefe do Talibã, riu, porque o chefe do Talibã tá no Twitter. O Donald Trump não tá no Twitter. Quem que é pior para a sociedade? O Donald Trump ou o chefe do Talibã? O Donald Trump, que negou que tenha feito e não fez realmente um discurso incisivo de invasão totalitária ao Capitólio, ou o chefe do Talibã, que massacra mulheres, não deixa mulheres estudarem, mata mulheres porque elas querem ascenderem socialmente, intelectualmente. Existe uma contradição muito grande aí. E aí, quando você vê que os valores ocidentais de democracia e liberdade, quando pessoas são cerceadas do direito de ir e vir, do direito de trabalho, direitos constitucionalmente lavrados na Constituição brasileira, por exemplo, o sujeito é livre para trabalhar, para não ter que depender exclusivamente do Estado, para empreender, para colher o fruto do seu trabalho, ou seja, um valor liberal clássico, inamovível, um valor absolutamente incontestável. Quando esses valores incontestáveis são colocados em jogo por falsa segurança sanitária em relação ao isolamento social, que deixava transporte cheio, que as pessoas contaminavam as pessoas dentro de casa, e que esse isolamento social foi contestado pela própria voz da ciência, pelo Instituto John Hopkins, e as pessoas esquecem que várias vezes voltava, né? Que estão sendo tolhidas na sua liberdade mais simples, liberdade de se expressar, liberdade de contestar um tipo de vacinação que pode ter algum tipo de sintoma colateral lá na frente, não quer dizer que você seja contra a vacina, de contestar o isolamento social, de querer garantir os seus direitos de trabalho, não ter que depender do Estado. Quando isso tudo é contestado em nome de uma falsa segurança sanitária, você cria exatamente uma ditadura subliminar do judiciário, que tolhe os poderes do presidente. Então, assim, a própria sociedade ocidental, a própria sociedade brasileira, já cria exatamente um monstrengo de autoritarismo dentro de si. Então, como é que eles vão querer contestar uma ditadura russa? Eles vão chegar para lá e falar, e a ditadura de vocês? A gente permite que a nossa população trabalhe, vocês sequer deixam as pessoas trabalharem. Ou seja, o Ocidente enfraquecido por essas próprias pautas identitárias, malucas, sanitárias, que querem fazer um controle da população em nome de um bem-estar social que nunca chega. Mais próximo do que isso é o comunismo. Enfim. Inclusive, você postou isso aqui hoje. Já não lá. está mais no ar, mas você postou. O Ocidente vive um período de histeria com pautas histéricas e se enfraqueceu e se dividiu por dentro. Virou uma menininha mimada e narcisista que cria problemas inexistentes e deixou o verdadeiro inimigo abrir a boca. E aí, a gente entra numa pauta que eu acho que seria bastante interessante você comentar. Meio machista o comentário. Virou uma menininha, só que meio machista, né? Uma menininha, né? Menininha. Igual os soldados que estão indo pra guerra. Imagina, esse cara é preocupado com E aí a pergunta é, isso acontecendo aqui, o Ocidente se implodindo com essas pautas pseudo-importantes socialmente, né? E a Rússia fazendo o que está fazendo, tomando a Ucrânia, e a gente nesse somebody love ali, o Biden nesse somebody love, não faz uma posição mais incisiva e tudo mais. E a pergunta é, nisso tudo, Adriles, qual que é a sua leitura a respeito de globalismo? Esse negócio de globalismo existe? Isso é conversa fiada? Teoria da conspiração? Não, que é meu isso? amor, globalismo é uma realidade visível, completa, absoluta, total. Conta pra nós, fala pra nós. O globalismo é uma coisa ocidental, primeiro. O Olavo de Carvalho resumia isso muito bem. É o bloco eurasiano. O Olavo de Carvalho falava dessa nova ordem mundial. O que é uma nova ordem mundial? De blocos hegemônicos dentro dos seus territórios que querem dominar o mundo. O bloco eurasiano é o quê? É a Rússia e a China, aliadas hoje contra o mundo ocidental, querendo implodir esses valores ocidentais que já estão sendo implodidos dentro deles mesmos. O globalismo é a tentativa ocidental de dominar o mundo por essa pauta identitária, histérica, que eu havia dito a vocês. Você tem metacapitalistas que eventualmente condenam, parece uma coisa contraditória, o livre empreendedorismo, falando que o capitalismo é sanguinário, que o capitalismo é violento. Era violento no século XIX.
quando as pessoas não tinham direito à aposentadoria, a férias, trabalhavam até morrer em condições insalubres. Depois o capitalismo foi se adoçando, foi se moldando a direitos trabalhistas, a um princípio humanista, percebendo que o consumidor também gera lucro, ou seja, quanto mais você trata melhor o trabalhador, mais ele pode se transformar num potencial consumidor dos seus produtos também. E aí, eventualmente, eles querem sufocar esses metacapitalistas, tipo George Soros, esses donos, esses CEOs de redes sociais, querem sufocar a competição para estabelecer grandes monopólios, grandes oligopólios, cada vez menos empresas competindo com as deles, eventualmente sugerem essas pautas sufocando o empreendedorismo, eventualmente criam um clima de cisão interna entre as populações dos seus respectivos países, todo mundo fica com temor, com insegurança, a pandemia veio alicerçar mais ainda esse, entre aspas, império globalista. Trazer mais histeria. O Ocidente, em nome de falsa segurança, sucumbiu a governos autoritários. Os governos autoritários, por exemplo, é um presente para eles que a pandemia tenha acontecido. Por quê? O tirano, o que ele faz? Ele fecha tudo, ele não administra nada, ele destrói a vida da população local, da cidade, do estado, do país, e diz: eu estava salvando a sua vida, e muitas vezes são reeleitos. É pela sua Ou seja, saúde. É um controle, mas é um controle pelo bem-estar, por valores de democracia, por valores de criação de inquéritos, de discurso de ódio, de fazer um discurso asséptico, politicamente correto, limpinho, ou de um discurso de um inquérito de fake news em que você só pode dizer a verdade. Ou seja, os valores em si são dourados, são bonitos, são bacanas, são palatáveis ao grande público. Virtuosos, mas, na né? verdade, são valores totalitários, que cerceiam a linguagem. E aí, quando você cerceia a linguagem, vira aquela coisa do 1984. Você acaba cerceando a ação, a consciência e a militância das pessoas. E aí a gente está vivendo um período... tem um livro que eu gosto, que eu falei do 1984, mas é muito melhor que ele, do Admirável Mundo Novo. Sim, do Huxley. Que é muito parecido para onde que a gente está indo. É uma ditadura limpinha, asséptica. Em vez de ser pelo medo, Em é pelo prazer, não é pelo né? medo, é pelo prazer. Pelo entorpecimento. Se você pensar como a gente pensa, você será feliz. Como que é o nome da droga mesmo? Soma. Soma. E a soma é o bem-estar social, é o bem-estar sanitário, é o bem-estar civilizatório de você não xingar o outro, de você não contestar o outro, estabelecer uma hegemonia de um Estado subliminar ou verdadeiro que comande as suas ações. Você fica contente, agradável, você toma a sua soma, mas você não conteste a autoridade estabelecida. E a autoridade estabelecida hoje vem das redes sociais, vem dos departamentos de marketing, vem das empresas de comunicação, vem do judiciário, vem de todos os lugares, vem dos metacapitalistas que patrocinam esses movimentos identitários histéricos, que criminalizam a linguagem. Esse é o fundo do globalismo. É o domínio por entidades suprapartidárias como ONU, sei lá, Unicef, OMS, em que todos os países obedecem por esse falso bem-estar social e que foi desnudado na pandemia de uma maneira muito, mas muito, muito clara. O modus operandi ocidental. Muito claro, o modus operandi ocidental. Agora, tem outras frentes. Tem a frente islâmica, que hoje é reduzida, muito reduzida, embora tenha invadido a França. Está tudo no Olavo. O Olavo explicou isso muito bem. E era chamado de louco, teórico da conspiração. A frente eurasiana, que é a frente dos bullies ditadores que querem dominar, por sua vez, o Putin, com aquela megalomania dele de querer expandir o Império Soviético, já morreu, querendo anexar a Ucrânia, anexar outros países, contra a OTAN, contra a ONU. A China, que sempre foi um império expansionista, que hoje é a maior economia do mundo. Então, você tem várias frentes. Essa frente globalista, que é decadente por si mesma, está se percebendo como decadente, e tem a frente eurasiana, que são as duas principais, que querem fazer um domínio do mundo. É a disputa de impérios que tem desde o Império Romano, hoje está se dando de maneira clara, e que as pessoas que são cegas chamam de teoria da conspiração. E o Olavo, inclusive, falou disso há muito tempo atrás, inclusive do Foro de São Paulo também, que todo mundo achava que ele era louco. Exatamente. E aí depois você tem vídeos do Lula, de todos aqueles presidentes lá comentando, né, no fotos e vídeos no Foro de São Paulo, né? As pessoas acham que é tudo teoria da conspiração, né? As pessoas subestimam a vontade de poder das pessoas, né? Quando você tem uma coisa chamada ideologia, e quando essa ideologia é ligada a poder e a benesses financeiras para quem comunga dessa ideologia, você cria, enfim, teorias totalizantes do mundo, e essas teorias totalizantes do mundo, você pega, para não ficar só no exemplo da abstração, o Lula,
Eu acho que ele sabe que ele é corrupto. Eu acho que ele sabe que ele fez o maior esquema de corrupção da história da humanidade, porque parecendo uma coisa banal, né? Lógico que tem um centro de catalisador dessa corrupção que houve no governo PT, e é ele, é o PT. Ele sabe disso. Mas, como ele é prisioneiro da própria ideologia, ele acha que fez isso pelo bem da humanidade. Eu tenho certeza que o Putin, quando ele quer anexar a Ucrânia, ele acha que está fazendo isso, não é só para o narcisismo do poder. O narcisismo dele se traveste de humanidade, de humanismo. Eu falei, eu vou curar a pobreza, pra ele é eu tudo vou Rússia. dar um sistema de equalidade, de igualdade social novamente, eu vou restaurar o sonho de quem? De Lenin, o sonho de Stalin. Mas o que acontece quando você oferece um mundo novo de humanismo, de igualdade, quando você coloca um Estado acima de todas as liberdades essenciais e civis para transformar aquela sociedade, aquele país, num paraíso na Terra? Você cria 100 milhões de mortos. Você cria perseguição. Você cria cancelamento. Você cria censura. Você cria a possibilidade perigosa do que está acontecendo hoje no Brasil, em que pessoas são canceladas, perseguidas, desmonetizadas, têm as suas falas, seus gestos deturpados. Isso sim é uma tática nazi-fascista. Eles não matam pessoas, mas eles destroem reputações. Começa assim. Eu só queria puxar um adendo rapidão. Galera, vocês estão curtindo, né, essa conversa aqui? Já tem muita coisa que já foi falada aqui, né? Então, vocês estão curtindo aí, deixa o seu like, comenta aí, né? Deixa nos comentários, né? Até sugestões também de próximos programas, o que vocês gostam de ver aqui, né? Deixa o like, compartilha com a galera. Exato. Compartilha com a galera, porque isso ajuda também na divulgação do nosso trabalho. Isso que a gente está tratando aqui com a Adrilles, né? A gente comentou um pouco aí da guerra aí, né? Que está acontecendo da Rússia, lá China, Ucrânia e tal, do globalismo e tal. A gente comenta muito, né? E também a questão da censura, né? Da cultura do cancelamento. A gente fez 2 filmes a respeito disso, né? Um é uma trilogia, né? Que é O Fim das Nações, principalmente o terceiro episódio trata muito a respeito disso. Muito bom. Pega a Rússia, pega a China ali e mostra toda essa cisânia aí dos Estados Unidos que, sabe, tá caindo, né? Por isso que é o fim das nações, né? Porque mostra ali os Estados Unidos preocupados com todas essas pautas identitárias, enquanto Rússia e China crescendo ali, dominando a parte oriental ali. Então é muito interessante, principalmente esse terceiro episódio, assistam, tá de graça aí no YouTube. E o outro é o Donos da Verdade, né? Donos da Verdade, que a gente lançou também para falar sobre censura, falar sobre o que é discurso de ódio. A gente entrou todo nessa seara aí, né? Teve a CPI das fake news, entrou em tudo isso aí pra gente tentar, né, mostrar um pouco, esclarecer esses pontos aí. Tem entrevistas muito interessantes lá também. Então vocês confiram, tá tudo isso no YouTube. Adriles, nós temos uma população no Brasil hoje que é majoritariamente analfabeta funcional. Sim. Em maior ou em menor nível, né? Os dados recentes, os últimos dados do Instituto Paulo Montenegro falam que só 12% da população tem capacidade plena, o que não significa que sejam, assim, Shakespeares, sabe? Mas que tenham capacidade de ler e entender alguma coisa ali. Então, nós temos 88% da população que fica muito vulnerável a essas manipulações sobre as quais você está falando tanto, né? Há um conceito que é o de câmara de eco, que é aquela repetição, inclusive o Rasta fala isso no primeiro episódio Nossa, é incrível, do Rasta News. Vídeo, né? É muito bom, para mim é o melhor de todos, ele nunca se superou, assim. E ele fala a respeito da câmara de eco, que é como as mídias vão usando as mesmas palavras. Então elas vão repetindo as mesmas frases, às vezes, e a nossa democracia está em perigo, e a nossa democracia está em perigo, e a nossa democracia está em perigo. E aquilo vai se reverberando. E é tão engraçado, porque a pessoa sai à rua e ela está vendo uma coisa, mas ela liga a televisão e ouve outra. Isso aí. Aí ela vai ao aeroporto e não estranha que se fique a 3 metros de distância. Mas ela não estranha também que você entre no restaurante e possa tirar a máscara. Quando se sentar. Quando se sentar, mas quando for ao banheiro tem que colocar a máscara, porque o negócio é a altura, o vírus calcula a altura, né? Então a gente percebe, você citou agora há pouco o 1984, um verdadeiro duplo pensar. Isso aí. Né? Que é aquela capacidade de coexistir com as incongruências. E algo a respeito do qual você sempre fala, e eu adoro quando você fala isso, mas eu sempre acho que você fala pouco. Eu sempre fico assim, eu queria tanto ouvir o Adriles falar mais sobre isso. Eu acho que as pessoas querem ouvir você falando sobre outras coisas. Mas eu gostaria de que você falasse sobre essa questão da linguagem. Eu sou professora de língua portuguesa, aqui da Brasil Paralelo, inclusive, assista ao curso de gramática normativa. Núcleo de formação. No núcleo de formação, mais de 40 horas, com literatura, inclusive.
E essa questão da linguagem é um mecanismo que me assusta, Adriles. Porque, por exemplo, eu não aguento mais explicar para as pessoas que denegrir não é uma palavra racista. Porque é ridículo. É mais ou menos igual essa coisa do seu cancelamento. Ter que explicar que a grama é verde, sabe? Mas não adianta, porque não vai. Porque não vai, pois é. E aí eu gostaria de que você falasse um pouco a respeito dessa questão da linguagem, de como a linguagem é usada para moldar a maneira como as pessoas não apenas pensam, como agem. Né? Então, quando a gente fala que as palavras têm poder, isso é menos fofo do que parece e mais real. Porque elas moldam a maneira como a gente pensa e, consequentemente, como age. A sua colocação é perfeita. Eu só posso endossá-la. É 1984. O que você faz quando você tem exatamente querer um domínio da consciência das pessoas? Você proíbe termos. Sim. Quando você reduz o escopo da linguagem, você reduz o escopo da percepção da realidade. Inclusive a não verbal, né? Como é o caso do Por exemplo, te dou um exemplo clássico. O termo favela foi suprimido da linguagem brasileira. Comunidade. Agora. Pois é, favela especificava de uma maneira muito objetiva um tipo de situação, de uma moradia imprópria, precária, em morros, em encostas, ou seja, e que havia uma socialização ali, que se transformava numa cultura. Agora, comunidade é o quê? Comunidade é vago. Comunidade pode ser uma cidade, um país, um bairro, uma família, uma associação de 2 ou mais pessoas. Você cria exatamente uma vagueza na percepção dos sentidos e essa vagueza na percepção dos sentidos reduz a sua apreensão da realidade. A partir do momento que você substitui, você elimina termos, você vai eliminando as potencialidades da linguagem. Quando você elimina as potencialidades da linguagem, você elimina, por conseguinte, as potencialidades da formação da consciência. Quando você faz uma educação, que a gente não falou aqui, também em termos identitários, em termos de slogans, de clichês políticos e culturais, o Brasil é racista, o Brasil é homofóbico, todo branco, hétero, alfa é um mal a ser combatido, a masculinidade é um mal, é tóxica, existe uma cultura de estupro, aí você criminaliza um homem que dá uma cantada, que faz uma corte numa mulher, aí você criminaliza toda a sociedade. Como se fosse tudo igual, né? O que você faz quando você faz isso? Você compara, por exemplo, nessa questão da cultura do estupro, de achar que um olhar, ou um gesto, ou um assobio, ou uma palavra que seja mais vulgar, que deva ser suprimida dos dicionários do flerte, da corte que você faz a uma mulher, você compara um sujeito que pega uma mulher numa padaria e a estupra a um homem que a olha com um olhar eventualmente libidinoso numa balada. É tudo fruto da mesma cultura do estupro. Perde-se a gradação. Aí você faz a criação do domínio da linguagem. Você já pega uma sociedade precariamente alfabetizada, você muda o eixo da educação, em vez de colocar conteúdos, você faz um conteúdo socioafetivo, você aprende com a criança. Que desperta os afetos, não a racionalidade. Cria né? um instinto, um princípio revolucionário de que toda autoridade estabelecida é essencialmente má e até contraproducente. O próprio professor que diz isso, se toda autoridade estabelecida é opressora, inclusive você. Começa com ele. Aí o que você cria? Você cria uma geração funcionalmente analfabeta, criada para ser, educada para ser funcionalmente analfabeta, não é só a precariedade da estrutura educacional, é um tipo de educação errado que tem que se colocar no Brasil, não só em escolas pobres, mas em escolas de alto nível, essa educação socioconstrutivista, socioafetiva, que quer criminalizar a linguagem. Você tem a mídia que repete esses slogans ad nauseam, de um tipo de injustiça que está incrustada na natureza humana, nos próprios princípios de linguagem. Você demonstra que não existe isso, mas não adianta. A repetição da negação da realidade é feita inexoravelmente todo dia na cabeça de todas as pessoas. E aí você cria aquilo que a gente começou a falar nessa entrevista, que é um domínio cultural. Aí eu respondendo de novo ao Arthur, por que é o perigo disso? Porque você cria uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas. É uma dissonância cognitiva, é uma dissonância eterna. cognitiva em que algumas pessoas que detêm o poder vão ditar o que é ser feliz, o que é ter uma consciência cidadã, o que é ter uma sociedade boa. E uma sociedade boa, nesse princípio politicamente correto de cerceamento e redução e censura de linguagem, é uma sociedade asséptica, que não pode haver arte,
porque se tem politicamente correto e você limita a linguagem, você não pode mais fazer literatura, você não pode mais fazer poesia, nem pintura, nem cinema. Você reduz o escopo das possibilidades. Ou aumenta, né? Um filme como Aos Silêncios Inocentes, que tinha um personagem que era uma transexual psicopata, que queria ser mulher e escalpelava a pele das outras, hoje seria visto como uma monstruosidade. Você cria nichos de bondade, como esse Ataque dos Cães. Só para dar um exemplo do cinema que eu vi recentemente. É um personagem gay, que ele é oprimido por ser gay, e ele é psicopata, então ele tem o direito de ser psicopata e envenenar aquele que o oprimiu. Você percebe? Então você cria nichos de bondade. Os homens são maus, as mulheres são boas, os negros são bons, os brancos são ruins, os heterossexuais impõem um tipo de opressão, as mulheres são sempre oprimidas. Você destrói a possibilidade de reflexão, você destrói a capacidade da arte, você destrói, isso é interessante, a capacidade de humor, para não ficar só na abstração. Sim. Pergunta se tem um departamento de humor na Rede Globo hoje. A Rede Globo que nos deu Chico Anísio, Jô Soares, Os Trapalhões. Olhem no passado, em retrospecto, esses programas. O que viraram? Todos eles seriam cancelados hoje. O próprio os cacetas, eles deram entrevista. Extremamente ofendidos. Se você cria uma sociedade em que todo mundo se sente permanentemente ofendido pela linguagem, pelo olhar, pelo gestual, e o humor é uma percepção dessa caricatura de um sentido absoluto de vida, então ela faz troça de trejeitos físicos, de ideias, de ideais, de palavras, de maneiras, e se todo mundo se percebe caricato, isso cria até um sentido de comunhão. O humor, nesse sentido, que é subversivo e cruel às vezes, ele cria uma comunhão social. Aí você faz uma asepsia no humor. Aí você cria o quê? Como se fosse uma prisão de ventre entranhada de todos os instintos mais primários que são exatamente subjugados, que são proibidos, que são censurados, torcidos. E aí você cria uma sociedade de monstros ressentidos. Tá vendo? O cerceamento da linguagem, em última instância, ele não só cria pessoas assépticas, ele cria pessoas monstruosas, que viram verdadeiros carrascos. Se eu não posso pensar isso, se eu não posso fazer isso, ninguém mais pode fazer. Então eu vou ser um justiceiro. E o justiceiro, na verdade, é um carrasco, é um inquisidor cruel. Ou seja, começa na linguagem e termina na ação. E termina numa ditadura subliminar de uma... Termina ligando para... denunciar os próprios parentes, né? É uma estase. Isso aí. Nessa de palavras cortadas, ainda tem aquelas palavras que ficam sem contorno, mas que são palavras de... Obrigado. Eu botei pra você. Tô tomando uma água. Tá na água? Então. Obrigada que sim, obrigada que não. Obrigada que não? Mas existem aquelas palavras ainda que são palavras de ordem, mas que ninguém sabe o que significam. Mas tem que usar, porque elas são sagradas. Democracia, liberdade, responsabilidade. Feminismo. Responsabilidade, não. Responsabilidade só no sentido que convém ali no momento, né? A liberdade com responsabilidade. Eu acho isso uma coisa extremamente vaga. Quem que determina qual é a responsabilidade? É o juiz? Se você faz uma crítica ao Alexandre de Moraes, ele te prende. Mas se você faz uma crítica ao presidente Bolsonaro, chamando-o de genocida ou jogando bola com a cabeça dele... aí você não acontece nada, quem que determina a responsabilidade? Você percebe que a liberdade de expressão ela pode sobrar. Por isso que você não pode criminalizar a ofensa, ela pode ofender, o humor negro, o humor de baixo calão, uma certa vulgaridade. O que você não pode é tolher a outra pessoa, você não pode denegrir a imagem de outra pessoa, tirar o emprego de outra pessoa, você bater, agredir uma outra pessoa. Agora, a liberdade de expressão ela pode sobrar. O que não pode sobrar é esse instinto de segurança. Não você se suprima, porque existe uma guerra fundamental entre segurança e liberdade desde o princípio dos tempos e sempre vai haver. Algum tipo de liberdade do instinto, você não pode transar com todas as mulheres que você quer, você não pode usar todas as substâncias que você quer, você não pode ser tudo o que você quer, você não pode trair as outras pessoas no seu ambiente de trabalho. Eventualmente, você tem que estabelecer um tipo de regramento moral e, em última instância, uma lei para coibir seus instintos mais primários. Mas, eventualmente, quando você usa esse artifício da civilização para censurar as pessoas no âmago da sua expressividade, o que acontece no Brasil, no momento em que você cria até inquéritos para criminalizar a linguagem, como estabelecer um crime tipificado de fake news. O que é fake news? É uma opinião, uma percepção de realidade que não pode ser adequada ao do judiciário? E para prender pessoas, o que é discurso de ódio?
Se eu dizer que o ministro do STF ele não condiz com a dignidade do cargo, é um discurso de ódio? É um discurso de violência indignada contra alguém que não está fazendo jus ao seu cargo. E porque isso eu falo essa crítica pessoal, eu estou atacando a instituição. Esse ministro é a própria instituição. Que metonímia é essa? Pois né? é, o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Fachin, o ministro Gilmar, eles não são a instituição, eles representam. E aí você vira uma ameaça, né? Aí você vira uma ameaça, você faz um ataque à instituição do judiciário, porque você diz que esse ministro está corrompendo exatamente o judiciário. Então você percebe essas nuances que são eliminadas pela linguagem com essas palavras de ordem. A defesa da democracia. Quando eu faço uma crítica a um juiz do Supremo, eu estou sendo extremamente democrático. Quando o povo sai no 7 de setembro para dizer que quer liberdade, a própria Rede Globo diz, pessoas estão querendo golpe, estão sendo antidemocráticas. Não, essas pessoas estão sendo democráticas. Aí quando um juiz se coloca, fala, olha, eles estão atacando a democracia porque o povo na rua, aos milhões de pessoas, estão criticando eu que sou o ministro que representa a democracia. Eu sou a representação do povo, é um mas delírio. o povo não quer. Você percebe o delírio? É o duplo pensar. A forma mais delirante, mais subversiva da própria realidade é isso. O Estado sou eu, a democracia sou eu, a liberdade sou eu. Se você me critica, eu te prendo. Assim, é surreal, é kafkiano. É o processo de Kafka que a gente está vivendo isso. Isso é uma loucura quando você comenta essas coisas. Eu tô me lembrando, só voltando um pouco no lance do humor. Eu assistia muito o Cacete do Planeta, terça-feira à noite. Eu lembro que eu gostava pra caramba, assim. E eles batiam em todo mundo, assim. Tem gente que não gosta do humor, assim, mas eles batiam nos políticos, aquela coisa toda. E eu sei de uma entrevista dos Cacetas, depois que eles falaram que, após os governos petistas, foi ficando cada vez mais difícil deles fazerem aquele tipo de humor. Eu me lembro de um quadro, cara, não sei se você conhece, que eu achava do cacete, assim, era genial pra mim. Que era tipo era menos de 1 minuto o quadro. Era simplesmente o Hélio de la Penha, vestido bem, assim, sabe? Com a cartola e tal, de terno e tal. E ele chegava, assim, coisa de época. Ele chegava, prazer, chocolate. Mande meus cuidados e tal. Aí ele chegava a cumprimentar outra pessoa, prazer, tal. Mande os meus sentimentos lá, chocolate. Eu sou chocolate, não sei o quê, seu criado, pá. E aí aparecia lá, chocolate cumprimenta. Era só o Hélio de la Penha dando bom dia, tá ligado? Tipo, eu achava do cacete, assim, eu achava muito... Hoje em dia, não daria pra fazer. Não daria pra fazer Hoje nada. seria impossível fazer algo assim. Nada. E eles sabem que seria impossível, assim. Então, pra você ver como é louco, cara, o mundo que a gente vive, assim, né? Eu fico só... Às vezes eu fico pensando nessas coisas, é muito viajando, doido, cara. Não existe a gente, mais. Há anos atrás, pô, sei lá, tem o quê? 10 anos, mais ou menos? Fica parecendo que faz... de maneira muito drástica. Parece que faz 100 anos. Não, mas aí a questão que se coloca é a seguinte, o humor brinca com estereótipos físicos desde o começo da humanidade. Um monte de piada com gay. Pô, o Chaplin é a personificação de um homem pobre. De um vagabundo, de um homem que se virava nas 10 lá. Ele seria cancelado hoje, porque ele estava ofendendo a população proletária, a pobreza, o Caco Antibes, do Miguel Falabella, porque ele falava mal de pobre. Um homem que era a personificação de uma elite, estúpida, de uma elite arrogante, preconceituosa, que, na verdade, era uma crítica a essa elite, é confundido, olha o nível de burrice, é confundido como uma apologia a essa elite. O humor é isso, ele traça personagens, às vezes, monstruosos, caricatos, para estabelecer um princípio de crítica social ali também. Pode ser até que seja um humor invasivo. Pode ser que alguém possa chamar alguém de chocolate, grafite, mas realmente existe a intenção de ofender, de denegrir, de diminuir aquela pessoa pela etnia, por aquela brincadeira, como você faz uma brincadeira com um anão, com uma pessoa mais baixa, mais gorda, mais vesga, mais cabeçuda. Estabelecer um tipo de caricatura física não é necessariamente você estabelecer uma opressão sistêmica àquilo, porque todo mundo tem defeito, todo mundo tem algum tipo de deslize ético, de deslize de personalidade. O humor estabelece isso que dá graça. Eu trabalho aqui, eu sou carioca, todo mundo fica falando que vai roubar a carteira. Vou roubar alguma coisa. Eu isso. só roubei uma caneta. Não existe. As pessoas têm que perceber o seguinte: não existe humor do bem. O humor sempre estabelece um princípio de um certo preconceito. Um preconceito, assim, de uma desconfiança, de um estereótipo da pessoa, de um comportamento de uma pessoa. E nesse perceber mútuo que todo mundo tem defeito, que todo mundo tem problema, que todo mundo é, de alguma forma, meio caricato, em alguma medida, você percebe exatamente uma comunhão
das pessoas perceberem a fragilidade das pessoas, a fragilidade essencial do ser humano, que é passível de humor, que é passível de riso. Enfim. E é muito engraçado que é sempre unilateral. Por exemplo, uma vez eu expliquei essa questão do verbo denegrir da forma mais técnica possível, opondo claro a escuro. Aquela explicação bem óbvia. Nuvens escuras. Isso, exatamente. Minha consciência tá escura, tá consciência preta por causa disso, que não tem nada a ver com a cor da pele de ninguém, enfim. Obscuridade. Contraposição de luz e sombra que precede até o próprio homem, né? E aí várias pessoas me mandaram assim, branco fazendo branquice. Olha que coisa engraçada. Não é contra-argumento, é simplesmente a questão que já tá na cabeça. Mas o que eu quero dizer é, imagina se eu falasse preto fazendo pretice. Você era preso. Você tá entendendo? Eu era presa. Então, quer dizer, isso que essa pessoa fez foi um comentário... Branco fazendo branquice? Foi um comentário irônico, usando uma característica. Eu vou mandar fazer alguma... Eu olhei e falei... É mais ou menos... É a mesma premissa, entende? Você usa uma... Quando você coloca na periferia da linguagem, na periferia da expressão, uma coisa que não é a intenção, você cria exatamente a criminalização de tudo quanto há. O sujeito que fala criado mudo, você acha que está falando de um escravo, um criado que ficava... Pensando nisso. Não! Se você acha que o Renato Aragão, quando falava alguma piada em relação à cor do Mussum, estava querendo exatamente humilhá-lo, crucificá-lo, remetê-lo ao período da escravidão? Não. Era uma brincadeira. Você pode até dizer é uma brincadeira de bom ou mau gosto, você pode reavaliar esse tipo de coisa. A pessoa tem direito de ser babaca, inclusive, né? Tem o direito de ser babaca, não tem o direito de ser criminosa. Fazer uma piada ruim. O problema é quando você expande o princípio de crime ao senso de humor, a arte, a qualquer tipo de expressão linguística. Aí todo mundo é criminoso. A mera crítica. A natureza humana é ambígua, é complexa. A gente é formado de um lado meio perverso, meio tosco, meio vulgar, meio medíocre, mas também sublime. O humor é exatamente essa percepção de que o sublime pode estar dentro desse princípio de canheço e perverso, de canalice, de justiça social, como fez um grande Charlie Chaplin, por exemplo. Mas você tem que mostrar a canalice para isso. E hoje o politicamente correto percebe que mostrar a canalice, mostrar uma caricatura humana, quer seja sexual, quer seja física, de alguma forma, é fazer propaganda do crime. Você percebe essa inversão? Sim, perfeitamente. É exato. O Caco Antibes é um cara que fala mal de pobre, que odiava pobre, ou o Chico Anísio também, que fazia a mesma coisa com o Justo Veríssimo, que era um deputado que odiava pobre. O que você está fazendo ali? Você está fazendo uma crítica social a um tipo de opressão. Não, você não está fazendo apologia àquele cara que detestava a pobreza. Sim. É burrice, o politicamente correto é burro. Inclusive, tem se cancelado retroativamente um monte de obras clássicas. Por exemplo... Filmes da Disney. O Chico Buarque não canta mais, por pressão feminista, a música Com Açúcar com Afeto, que é linda demais. Maravilhosa. Com açúcar com afeto, que seu doce predileto. Pra você parar em casa. Você pega uma canção como essa, e aí eu entro nessa questão que a gente falou também há pouco, da autocensura. Bizarro. Isso é triste. A canção do Chico, e o Chico é um grande compositor. Um grande letrista. Você pega uma canção dela, ele fala exatamente dessa possibilidade da mulher se colocar como objeto de afeto aceitar e sexual migalhas da mulher. Eventualmente, que é uma coisa que tem também da natureza sexual feminina. Se você falar disso, você é cancelado. Essa coisa realmente de um certo machismo atávico, de um homem que sai para passear, para gandaia, deixa a mulher. Retratado. E da mulher ser exatamente presa dessa prisão social de um machismo estrutural, ou também dela gostar de se estabelecer como objeto e de amor e de generosidade. A canção é toda ambígua, do começo ao fim. Mas a partir do momento que o feminismo diz que essa canção é uma música opressiva, sendo que é uma música que analisa uma conjuntura social, sexual e afetiva, humana, complexa, o Chico tolhe e obscurece a própria obra por ideologia. Isso é a prova de que alguém, por exemplo, um grande artista como o Chico, pode ser um grande artista e, ao mesmo tempo, um grande imbecil ideológico. É um cara que acredita a vida inteira no PT e ele não exatamente contesta os próprios valores, as próprias crenças. Que é essa própria galerinha que está contra... Para não dizer que ele mentiu para si mesmo a vida inteira. Um homem que é um grande artista, que penetra nos segredos mais profundos da psique humana, da psique feminina, inclusive, tolhe a própria obra em nome da idiopatia que lhe é colocada hoje por essa esquerda identitária, que vê a opressão em rigorosamente tudo. Ou seja, quando o próprio artista, um grande artista, tolhe e censura a própria obra, é que a gente vê o grande mal
que essa esquerda identitária está fazendo à sociedade e ao mundo ocidental, como a gente entende. E, Adriles, a gente vê, quando a gente joga teu nome na internet, né, a gente vê que você tá em todas essas tretas aí. Você tem um monte de treta. Ele adora uma treta. Ele com o Boulos, ele com a Condoleza. Eu quero saber agora, um monte de gente. Qual foi, tipo, a tua maior treta, ou a que, sei lá, te deu mais dor de cabeça? Conta uns causos aí. Olha, a do Boulos foi engraçada, né? O Boulos comemorou, falou que eu devia ser... nesse meu último cancelamento, ele apagou. Falou que eu devia sofrer como os nazistas sofreram nas mãos dos comunistas. Meu Deus do céu, eu não vi isso, não. Eu acho que eu vou ter que dar um processinho nesse rapaz. Vamos ver. Mas aí depois, na minha treta primeira com ele, foi engraçada, né? Eu falei pra ele, condenei a atuação, o elogio que o Bolsonaro fez ao brilhante Ustra, mas eu falei, o Bolsonaro nunca fez uma atitude ditatorial. Atitude ditatorial essa como de ídolos que você não contesta até hoje, como o Che Guevara, o Fidel Castro, o Stalin, que matou 20 milhões de pessoas. Aí ele mandou tomar naquele lugar. Não, mandou isso a merda. Não, tomar no cu. Mandou tomar no cu? Mandou tomar no cu. Foi a resposta, o contra-argumento dele. Agora, teve várias, né? Eu acho que a primeira... Olha, uma das piores, eu posso lembrar aqui especificamente. Porque essa me deixou puto. Sim. E essa retorna com frequência. Vamos lá. Uma vez que eu falei exatamente isso do Brasil ser o país essencialmente menos racista do mundo, não quer dizer que não tenha racismo por ser um país miscigenado. Eu falei isso para a consuleza do Brasil na França, uma mulher negra que enxerga racismo e tudo bem. Mas ela falou o seguinte, ela me respondeu, não, porque... a miscigenação brasileira começou com o estupro das escravas em senzalas. Eu respondi, sim, claro, concordo. Mas você não pode dizer, depois de 200 anos praticamente da abolição, que as mulheres continuaram a ser estupradas. As pessoas transavam por livre e espontânea vontade. Ou seja, a miscigenação brasileira é fruto da liberdade, de escolhas das pessoas. Aí sai no UOL, na Folha, no dia seguinte. Adriles diz que as escravas nunca foram estupradas e que namoravam com seus senhores. Eu falei, as pessoas namoravam depois da escravidão porque elas queriam. Falou que ou seja, você percebe o nível de não, é baixo. É um nível terrível. Então, assim, e aí não me procuram para dizer. Aí fica essa versão. Adriles negou o racismo sistêmico no Brasil e disse que, na época da escravidão, as escravas transavam livremente. Isso foi colocado na Rede Cultura agora, voltou agora. Agora, teve outras tretas hilárias também. Teve com o meu querido amigo Joel Pinheiro da Fonseca. Essa foi uma das muitas. Joel, grande liberal. Essa foi a icônica. Eu adoro o Joel. Eu gosto do Joel. Mas essa não deu. Ele te deu apoio agora no cancelamento. Não, o Joel é maravilhoso. O Joel é ótimo. Tá equivocadíssimo. Um beijo, Joel. Um beijo pra você. Mas no contraponto, Joel. Teve a clássica da empregada dele. Enfim, eu não gosto de voltar porque ele fica nervoso. Eu vi essa. Essa foi maravilhosa. Eu não vi, me conta. Não, mas essa foi icônica. O Joel estava em home office, no auge do isolamento social, e aí aparece a empregada dele ao fundo. Aí eu olhei aqui. Uai. Na hora, a gente não brigou na época. Aí depois, só que isso viralizou. Tadinho, infelizmente para ele viralizou. Aí ele falou que pagava o Uber para a empregada dele. Mas aí a gente teve várias discussões depois. Aí toda hora eu voltava e falava, olha, existe uma hipocrisia latente aí. Você, representante de uma burguesia sofisticada, intelectual, dizendo as pessoas ficarem em casa e tá a sua empregada vestida de branco passando sua cueca, atravessando a cidade para trabalhar, que é a premissa de todo trabalhador brasileiro. Ele quer trabalhar com os cuidados, quiser usar máscara, álcool gel, não sei o quê, mas ele quer correr o risco de estabelecer o sustento da sua casa, não depender do Estado de R$600. Aí eu perguntei para ele, você depende de R$600? Você está aqui na Jovem Pan. Eu também estou trabalhando na Jovem Pan. Você depende de R$600? Você quer que toda a população dependa de R$600? As pessoas querem o direito de trabalho. Queria me bater. Aí eu xinguei ele de umas coisas, ele me xingou de outra. Mas eu gosto muito dele. Mas assim, ficou muito emblemático, sabe? Enfim, aí tem algumas coisas nesse sentido. Ô, Adriles, você postou recentemente sobre a palavra conservador. Que você não gosta dessa palavra, acha a palavra ridícula, que deveria, inclusive, trocar por esclarecido. Que, inclusive, seria uma palavra cancelada.
Porque esclarecido, Ah, não, pelo amor de por Deus. incrível que pareça, está sendo tida claro. como uma... Porque, Putz, claro, remete grilo. a branco, que remete à pele Não, branca. Escurecido, então. A gente Vamos tem que dar uma eliminar de Jessicão. todas as palavras que remetem à luz e A luz e sombra, Tá bom. exatamente. Jessicão. Acertou, Tá boa exatamente linguagem. isso. Vamos dar uma de Jessicão, escurecimento. O escurecimento. Escurecido, Vamos trocar, pronto. vamos Se você trocar tiver que fazer um conservador por poema sobre escurecedor. luz, sobre treva, não pode. não pode. Não pode. Ah, eu Tudo tive remete uma... ao tom de Me pele. deu uma luz na cabeça. Não pode. Me deu um Não branco. pode. Me deu um branco. Branco é bom, Não, né? aí deu um branco é bom Deu porque um tava branco. falando mal. Porque é Me uma deu coisa um preto. ruim. Aí, Mas ninguém cancela o cartão Black. É impressionante. não, mas já tentaram impressionante. cancelar a Black Friday. A Black Não, Friday, gente, sim, pelo amor de Deus, não é possível que a pessoa que A diga falta isso. de senso ridículo. E eu nem ligo mais, porque o meu cancelamento foi o mais ridículo. O meu cancelamento foi por um tchau. É. Então, assim, a gente não pode mais temer a falta de senso. É, de senso. Mas eu queria que você Adriles, a gente desenvolvesse sabe que não foi um tchau, né? Vamos aqui, vamos lá. a Vamos carinha lá. dele. Forever. Adriles, mas a pergunta é, você faz a diferença do conservador pro reacionário lá e fala que, inclusive, tinha que trocar Sim. o nome. E hoje existe parece que as pessoas esclareceram alguns conceitos e algumas percepções e existem pessoas se autodenominando como conservadoras. Esse grupo tem crescido, porque antigamente isso era um palavrão, era como se você falasse assim, eu sou, sei lá, Sim. um kamikaze, era falar eu sou conservador, né? O direitista nazi-fascista que eles querem associar Que eles novamente querem hoje. associar, exatamente. Estão tentando. Mas você não acha que há muitos conservadores, ou pelo menos que se autodenominam conservadores, que são, na verdade, reacionários? Mas não tenha dúvida. O meu problema é exatamente esse. O problema é fazer essa distinção entre o que é um conservador, que é um nome que eu acho ruim, porque o conservador, ele parece que pressupõe você querer conservar o que é a base e a premissa da ideia, você querer conservar as conquistas da humanidade. A democracia, a tripartição entre os poderes para não criar um elemento autoritário, liberdade de expressão, o princípio de família, que é uma organização social, que, é claro, você pode ter problemas no casamento, perda de tesão, perda de paixão, etc. Mas para criar uma família, criar um filho, estabelecer um princípio de comunhão social com pessoas que você gosta, é a melhor forma de organização social que existiu. Não se criou nenhuma melhor hoje. Ou seja, mas aí você confunde esse cara que conserva, que tenta conservar esses valores humanitários sem uma grande ruptura revolucionária, como houve, por exemplo, em 1917, que você criou, que você aboliu um sistema opressor, que era o czarismo, para criar outro muito pior, que era o comunismo, sob a premissa de estabelecer. Aí você rompe com toda a estrutura e cria uma sociedade nova, como na Revolução Francesa. Tira a aristocracia, mas põe a burguesia que começa a cortar a cabeça de todo mundo e criar o mesmo sistema de terror que havia na aristocracia, ou pior também. Ou seja, o conservador ele é antirrevolucionário, ele quer progredir, ele quer avançar em pautas sociais, quer perceber, por exemplo, que existe racismo pontualmente, que existe discriminação social, que existe, às vezes, um congelamento por causa de oligopólios e monopólios de poder em algumas pessoas, mas ele não quer romper com essas estruturas que moldaram e melhoraram a vida das pessoas. Já se provaram. Ou seja, conservar, progredir conservando o que de bom foi conquistado, com cautela, com prudência, com esclarecimento. Só que o nome conservador remete a uma ideia que talvez o sujeito esteja querendo conservar as injustiças. Tudo. Na época do século XIX, conservador é quem queria manter a escravidão. Ou moralista também, né? Moralista é um nome horroroso, pior ainda. Conservador é quem queria manter a escravidão. Ninguém quer manter a escravidão, você percebe? Então você é confundido com o sujeito que é racista, que é reacionário. O que é o reacionário na Gênese também? É o sujeito que reage a qualquer avanço ou mudança social. E o conservador não faz isso. Por isso que eu acho que é melhor. O conservador é um progressista esclarecido. Sim. Todo conservador é um progressista. Ele quer o progresso, mas ele não quer a ruptura da sociedade. Ele não é igual o progressista raiz, esquerdista identitário hoje, que acha que toda família é opressora, que a própria democracia é uma democracia burguesa que deva ser rompida por uma ditadura do proletariado, entendeu? É contra esse tipo de progressismo insano que o conservador, que eu acho que deveria se chamar esclarecido, se insurge. O conservador seria um progressista esclarecido. Mas o que você me perguntou mesmo agora? Não, se você acha que dentre as pessoas que se autodenominam conservadoras, porque esse conceito começou a ser dito mais popularmente recentemente, há aqueles que efetivamente são revolucionários, que são reacionários. E sendo reacionários, acabam meio que nublando esse conceito que ainda não parece tão claro entre as pessoas. Mas isso é complicado.
misturado. Tem louco, fanático. Pra tudo, enfim, né? Pra tudo. É. O problema é quando você sistematiza a loucura e o fanatismo. O meu problema, eu, por exemplo, eu não me considero um conservador. Não, Essa era a próxima essa é uma boa pergunta. Eu sou, entre aspas, eu acho que às vezes a gente tem que acelerar uns processos de mudança Sim, de vez em sim. quando. Sob pena de enfiar o pé na jaca de vez em quando. Mas você se rotula? Assim? Eu, por exemplo, do ponto de vista pessoal, afetivo, sexual, não posso dizer que eu seja um conservador. Sim. Eu não me casei, não tive filhos. Sim. E eu não posso dizer também que eu acredite piamente no casamento como a salvaguarda de uma comunhão espiritual entre homem e mulher. Acho bonito isso como utopia. Mas eu acho também tranquilamente uma pessoa que tenha vários relacionamentos, que queira namorar a vida inteira, ou que não queira ter filhos. Eu acho que é tudo legal. Uma mulher que prescinda da família, eu acho que ela pode ter um vazio existencial. Sim. Mas você pode ter um vazio existencial também com uma família. Sim. Você percebe? Eu não acredito em modelos prontos. Aí quando eu falo isso, as pessoas se assustam. Sim, sim. Eu não sou um liberal clássico, eu fiz uso da Lei Rouanet. Tá? Porque, eventualmente, eu quis. Exatamente. O princípio da Lei Rouanet é você colocar um produto artístico, cultural para as pessoas que elas, eventualmente, não têm acesso. É a minha visão utópica. O que eu fiz? Eu fiz um projeto que unia, que falava, uma palestra de sarau de poesia, em que eu coadunava poemas clássicos de grandes autores com grandes temas da humanidade. Morte, religião, família, etc. Política. Então, eu fiz uso de dinheiro estatal, de uma maneira não liberal, para levar a cultura ao povo, essa cultura que eles não tinham. Não fiz igual a Cláudia Leite, que pega dinheiro da Rouanet para um show que ela se paga, para um tipo de arte ou entretenimento que as pessoas já têm acesso. Isso, para mim, é um instrumento antiliberal. Desvio. Eu acredito no Estado como fomentador de cultura também. Não só, mas também. Assim como eu contesto o valor absoluto do casamento como instrumento de felicidade total. Não, a pessoa pode estar casada, pode ter uma família, sim. Eu acho que é a melhor comunhão espiritual desse princípio religioso também. Mas a pessoa pode estabelecer uma vida em que ela namore, em que ela não tenha exatamente a vontade de ter filhos, que ela estabeleça o sentido da sua vida, e o sentido da vida é o trabalho que você faz pelo outro, tanto do afeto familiar, até o trabalho de um poema que você faz, ou um tijolo que você coloca numa casa como pedreiro. Então, eu acredito nessas liberdades. Então, eu não sou um conservador raiz. Mas voltando à sua pergunta. Então, é claro que existem conservadores que são reacionários, que querem estabelecer e criar um princípio único de percepção de vida. Sou contra eles. O que é a minha birra com o progressismo? Porque o conservador hoje, entre aspas, ele é a contracultura. Ele é a resistência. Ele é a resistência. Sim, sim. Esse que cria a defesa de valores universais. É o mainstream. Esse é exatamente a contracultura. O mainstream é o progressismo. Esses são os caretas. Sim. Esses que querem doutrinar a linguagem das pessoas. Esses que querem dizer que toda família é opressora. Esse é o cagador de regra. O progressista meio fascistoide é o humorista que fala, eu nunca vou falar contra gordo, nunca vou falar contra mulheres, nunca vou falar contra ninguém, mas contra cristão eu posso falar. É a porta dos fundos. Porta dos fundos. Por que você pode criticar você pode criticar um e não pode criticar outro? Ah, porque o cristianismo é opressor. Aí você contesta. Tá, mas é opressor? A base sedimentar da tolerância, da misericórdia, da compaixão, e o humor é feito de tolerância à diferença, estabelecer esse tipo de diferença, está na base do cristianismo. Você está cuspindo o prato que você comeu. Mas aí ele não tem essa articulação, porque colocou-se na cabeça dele que injustiças pontuais cometidas por gente que falou em nome do cristianismo é equivalente ao próprio cristianismo em si. Então ele tem que colocar Jesus Cristo numa suruba, Jesus Cristo gay, zombar de Cristo. Isso eu não acho isso pecaminoso, eu acho isso bobo. Eu acho isso tolo. Só que é uma tolice que traduz um autoritarismo. Então, nesse sentido, é minha birra. Eu nem me considero um sujeito de direita, mas eu sou hoje, no Brasil e no mundo, um sujeito anti-esquerda identitária. Porque a esquerda identitária, que se chama progressista no Brasil e globalista no mundo, ela está minando as bases do Ocidente e ela está sufocando a liberdade de expressão. Então, o neofascismo, para recuperar essa linguagem tão usada, que existe no mundo, o neofascismo se escora hoje nesse progressismo identitário que quer estabelecer pessoas boas de um lado, pessoas más de outro, que quer sufocar a liberdade de expressão, que quer cancelar, que quer desmonetizar, quer perseguir, e, em última instância, que tem feito o Brasil também, quer prender pessoas. Então, é contra isso que eu me insurjo. Agora, eu sou conservador? Não sei.
Eu sou igual ao Santo Agostinho. Uhum. Santo Agostinho, o Santo Agostinho era um homem muito sensual. Devasso. Devasso. Então ele tinha uma coisa que era de um senso de humor maravilhoso, e falava: Deus, dai-me a castidade, mas não agora. Eu sou igual, eu acho que o conservador, nesse espírito do David Hume, é um cético em relação aos próprios ideais humanos. E esse ceticismo é bom, porque ele ajuda a esclarecer, a pensar sobre si mesmo, sobre se as suas utopias não vão poder fazer mais mal do que bem às pessoas. E o progressista não. O progressista ele quer fazer uma ruptura social, acha que vai mudar o mundo e dá no que deu. Revolução comunista, Revolução Cubana, é isso aí. Esses que se dizem contra o sistema são o próprio sistema, né? Exato! Esse é o paradoxo extraordinário que a gente... O sistema é o progressismo. O sistema é a esquerda identitária. Está na educação, está no judiciário, está na mídia, está na arte, está na política, está em todos os lugares. Arquitetura. Na arquitetura, está em tudo. Tá em tudo. No cinema, eles são o sistema. É a mesma coisa que o PT, as pessoas justificando, aquele filme da Petra Costa lá, justificando as barbáries de corrupção feitas pelo PT. Não, porque tem um sistema que dominava. Meu Deus! O sistema é você! O sistema é eles! Eles que fizeram conluio com a Odebrecht, com empreiteiras, com o judiciário, com o Congresso, com outros países, financiando ditaduras, Cuba, Angola, Venezuela. Eles são o sistema. É essa coisa mais perversa dessa esquerda identitária e progressista. Eles criam um sistema opressor que não existe, enquanto o sistema opressor é exatamente eles mesmos. Agora, Adriles, voltando para a família, rapidão, só uma pergunta que eu fiquei curioso, imagino que a nossa audiência também está. Você quer casar, quer formar uma família, ter filho, qual que é? Cara, exatamente, meu princípio não exatamente conservador é esse. Quando eu me apaixonei, às vezes, em que eu me apaixonei, eu queria casar. Acho que todo mundo, quando se apaixona, quer projetar aquela eternidade. Só que tem aquele verso do Vinícius, que seja imortal o poço que chama, que seja infinito enquanto dure. Mas amar é esse meu paradoxo, esse meu pensamento contraditório, e que eu acho muito bonito no cristianismo. Amar é querer amar alguém. É estabelecer um vínculo de compromisso, baseado no desejo, na paixão, e a partir daquela identificação, que é racional também, porque a paixão não é só uma coisa sentimental. Se você amadurece o desejo, você cria uma empatia por aquela pessoa com a qual você se apaixonou. Tem a pulsão de morte, mas aí cada um com a sua loucura. Você pode lapidar, sim, amadurecer seu desejo. Eu já fiz isso no meu, inclusive. E aí, quando você se apaixona, você quer casar com aquela pessoa. Agora, pode acontecer, você tem que perceber que vai ter mudanças no casamento. Sim. A sexualidade tende a arrefecer, a paixão tende a arrefecer, você tende a virar amigo dessa pessoa, você cria os seus filhos, você cria uma amizade, uma interdependência afetiva, intelectual, moral, mas você abdica da libido. Às vezes as pessoas não querem abdicar da libido. E se até os anos 50, 60 todo mundo era obrigado, socialmente, praticamente, entre aspas, a se casar, hoje a gente tem a liberdade de fazer o que quiser, com quem quiser, quando quiser, desde que haja comum acordo, claro. Só que essa liberdade absoluta gera exatamente um problema paradoxal, que você cria, ao primeiro obstáculo de falha de comunicação com a pessoa que você está, você tende a querer cair fora. Eu vou para outra, por que eu vou ficar aqui? Só que você sempre vai ter uma falha de comunicação. E as pessoas se tornam vazias, ficam sozinhas. Escravas disso, da liberdade. Eu não sei, agora tem a questão circunstancial. Às vezes, quando eu quis casar, as mulheres não queriam casar comigo, ou eventualmente houve uma falha de percepção, ou uma demanda de um compromisso eterno e concreto que me assustou. Candidatas, fica a dica aí, tá vendo? Assim, eu não me casei por uma série de questões. Não é também só uma questão de vontade própria, entendeu? Mas está aberto às possibilidades. Mas eu estou... É isso. Eu acho... Vou falar uma coisa tão egocêntrica. Por favor, Adriles. Vocês vão me achar pedantérrico. Se todo mundo fosse como eu acho que o mundo seria melhor. Porque eu sou aberto a qualquer possibilidade. Eu acredito no casamento como um sacramento maravilhoso de comunhão espiritual, de sacrifício também, de querer amar alguém. Acho isso maravilhoso. Mas eu acredito também que, se você conhece uma pessoa com 20 anos, você não fica necessariamente obrigado a estar com aquela pessoa pelo resto da vida. Você pode, eventualmente, se apaixonar por outra e criar um vínculo amistoso com essa pessoa que você se apaixonou no passado. Por que você tem essa comunhão, esse compromisso de eternidade? É uma coisa que acontece, inclusive, na própria religião católica. Agora, para a organização social, o casamento é a melhor das formas. Só que a maioria dos casais hoje se divorciam. Como é que você resolve isso? Não sei.
Eu acho que cada um deve escolher o tipo de vida que melhor se coadune à sua premissa. É muito simples. É claro que tem pessoas que têm uma libido maior que a outra. É claro que tem pessoas que têm uma vocação para o casamento e para o sacrifício maior que as outras. Tem pessoas que têm vocação para ser pais. E é claro que é, às vezes, difícil estabelecer qual que é seu lugar no mundo. O problema é você vocalizar uma regra absoluta, universal, que você tem que se casar ou que você tem que ser solteiro. Você pega a feminista radical que acha que todos os homens são canalhas, toda a sociedade é patriarcal, opressora, não quer casar nunca, tem que virar lésbica, tem que emascular o homem, ou você pega o xiita carola que tem que casar, tem que ter 8 filhos, não tem que fazer método anticoncepcional, enfim. Eu acho que cada um tem que se adequar ao melhor estilo que lhe convém. Se isso é bom para a sociedade como um todo, eu acho que pode ser. Eu acho que pode ser. Eu acho que pode ter uma sociedade em que admita um certo grau de promiscuidade, como existe no Admirável Mundo Novo, inclusive. É a única parte que eu achei interessante. Eu confesso. Gente, então, não é tão que não seja tão ruim. Eu tava lendo o livro. O livro é horrível, né? Porque ele é uma distopia da felicidade. Não tem arte, não tem religião. Achei conveniente. Ele estimula a pedofilia, porque a sexualidade das crianças tem que ser estimulada no livro, né? Você tem o consumo de drogas que aliena as pessoas ficam anódinas, assépticas, ridículas, doutrinadas, mas quando fala da possibilidade de experimentação afetiva sexual sem a necessidade, só que no livro era uma obrigação. Aí você curtiu, né? Só que no livro era uma obrigação, você não podia casar, não podia se apaixonar. Aí eu achei ruim. Agora, quando havia uma premissa maior, a uma certa promiscuidade, eu achei mais legal. Conveniente. Mas é o que existe hoje. Você percebe que é o que existe hoje? Só que é velado. Existe uma liberdade ampla dos seus afetos e tal. O problema é a condenação do casamento como instituição opressora ou a condenação da solteirice, que faz, inclusive, o Jordan Peterson, que é o autor que eu adoro, mas nessa parte eu gosto menos. Alguém pergunta para ele assim, mas por que ter filhos? Ele fala, o que você vai fazer da vida? Você pode fazer mil coisas, você pode estabelecer, se vincular a um trabalho poético, um trabalho jornalístico, você pode se vincular também ao trabalho de construção de elos afetivos ao seu redor, que vão desde amizade a namoros, mas não necessariamente você precisa casar e ter filho, porque você tem que criar. Eu acho maravilhoso ter filho. Você criar e educar e moldar uma criatura, e essa criatura te moldar também nesse processo educativo é maravilhoso, mas não é o único que dá sustentação a vida. E o Jordan Peterson fala, a pessoa que no caso tem filhos é um longo vale de sombras. O casamento também pode ser. Não existe regra moral no que diz respeito a afeto, paixão e sexualidade. Não é culpa de ninguém se você se apaixona por alguém, e não é culpa de ninguém se alguém por quem você se apaixona não se apaixona por você, e não é culpa de ninguém se eventualmente uma pessoa deixa de te amar ou se você deixa de amar uma pessoa. Tudo bem, você quer amar? Amar é querer amar. Mas isso não quer dizer uma ordem absoluta. Você percebe? Então, a questão da sexualidade, da afetividade, é a mais complexa no plano ético. Porque não é culpa de ninguém que as pessoas se gostem ou deixem de se gostar, se casem ou deixem de se casar, ou se separem, ou queiram estar solteiras, ou queiram, eventualmente, estabelecer um princípio de promiscuidade eterna, de ficar galinhando eternamente. Não existe uma regra moral determinante para isso. Não existe bem e mal para isso. Existe cuidado que você pode ter com o outro. Mas, eventualmente, a vida também é magoar os outros. Se você deixa de gostar de alguém que ainda gosta de você, você vai inexoravelmente deixá-la magoada. Você pode conversar com ela. Você pode ter um cuidado maior nessa mágoa. Então, é esse que eu estou desnudando para vocês, o meu lado não tão conservador. Pois é, mas é relativista. E aí, egocentricamente falando, eu sou aberto a todas essas possibilidades e não condeno nenhuma. Só acho que a gente tem que ter um cuidado com as pessoas que a gente pode magoar. Agora, deixar de amar, se apaixonar por outras, isso é uma coisa que... Inclusive, eu achei essa parte mais bombástica de toda a parte do cancelamento que a gente falou. Mas você não acha que o mundo seria melhor se todo mundo fosse igual a mim? Eu aceito tudo, entendeu? Eu aceito uma paixão. Eu aceito uma paixão efusiva que pode dar num namoro frugal ou que pode dar num casamento. Agora, é complicado. Esses dias eu tava... Não posso fazer fofoca, meu Deus. Aí a questão da você já pecou. A questão da religião é maravilhosa. A questão dessa comunhão sacrossanta entre um homem e mulher, ou entre um homem e um homem, mulher de qualquer coisa. Transexual, tem que falar tudo agora, né? É maravilhoso. Mas aí, eventualmente, saí com uma moça, não vou dizer o nome dela. Aí ela falou, não, porque o pastor disse que qualquer gesto físico pode comprometer a relação. Tá, mas as pessoas se experimentam. Pra você saber que aquela mulher ou a pessoa da sua vida... Você precisa conversar com ela, você precisa ter um toque em relação com ela, você tem que ter uma aproximação em algum nível sexual com ela.
Senão, eventualmente, vai virar uma amizade abstrata. Aí, quando alguém diz uma regra absoluta, não beije o Adriles, não abrace o Adriles, não toque o Adriles. Se ele te ama, ele vai te querer na sua pura na sua pura castidade. Aí você afasta o Adriles, cacete. Porque eu preciso de algum tipo de aproximação. Eu não estou, eventualmente, conspurcando a honra ou a imagem de uma mulher. Estou falando de mim, estou falando abstratamente, tá? Claro. Porque, eventualmente, eu estou tocando-a. Se ela quiser permanecer virgem a vida inteira, tudo bem. Eventualmente, só que aí você vai afastar uma série de potencialidades de relacionamentos que poderiam nascer de uma coisa vaga. Um relacionamento pode nascer até no meio promíscuo. Você pode estabelecer um vínculo de afeto com alguém. Porque o mais cafajeste dos seres, ele precisa de um outro para se locupletar no seu próprio prazer. Senão as pessoas só se masturbavam. A pessoa, inclusive do ponto de vista hormonal, quando você se masturba, você libera a oxitocina e te dá uma certa frustração. Sim. Você que se masturba, você deve saber disso. Sim, eu me masturbo. E, eventualmente, te dá uma frustração, te dá uma sensação de vazio. Precisa me confessar. Todo punheteiro é meio vazio, é angustiado. Te dá uma sensação Você se de masturba, vazio. Adriles? Você precisa... de vez em quando eu lembro. Então, te dá uma sensação de vazio. Então, você Senhor, precisa que de tá outro alguém. Você precisa de outro alguém sempre. O sexo não é só sexo. Nunca é só sexo. Existe um componente afetivo, de comunhão espiritual em toda a relação que você tiver. Só que essa relação pode durar uma noite, pode durar um mês, pode durar 50 anos. Então, não existe uma regra. Sim. Ela pode ter começo, meio e fim. Falando Essa premissa da nisso... eternidade, da castidade, ou da premissa oposta também, da apologia à promiscuidade, de não estabelecer vínculos afetivos, que todo vínculo afetivo é um perigo para um casamento opressor, como pressupõe o feminismo, também é uma regra muito ruim. Então, nesse sentido, eu me coloco como um radical de centro. Uma última coisa, já que nós estamos falando disso, e tá bombástico... O que é esse negócio de, na escala, não sei o que lá das quantas, eu sou 1,5 hétero? Ai, meu Deus, já Que expliquei isso. história é essa, Adriles? Vocês estão colocando só meu lado progressista hoje. Adriles é goi. Ai, meu Deus. Sabe o que é Adriles goi, é né? Tu é goi? goi. Adriles é goi. Olha, Vai você botar judeu? lá... Não. Goi fala que goi são homens que gostam de homens, mas não são gays. Mas não. É porque agora não pode... Eu expliquei isso. Não pode falar que é gay. Eu tô são homens que saem com homens, mas não são gays. Não, porque goi tem outra expressão judia. Não sei, não. Tá vendo? Eu já tô nessa. Mas tu é goi, Adriles? Não sou, não. Sai com essa goizice. Mas tu é homofóbico, então? Se eu sou 1,5, não posso ser. A questão que se coloca é a seguinte. Porra, vocês só estão desnudando meu lado progressista. Não, mentira, o lado conservador já se provou, já. Tem muita gente que diz que ele era meio tarado, que fazia pesquisas em presídios, só com gente pervertida. Mas isso é outra coisa. Não é esse que fez aquele estudo com as crianças? Não, mas ele tem uma... ele fazia pesquisa, entrevistava pedófilo, enfim. Ele tinha um método científico meio contestado. Mas isso é outra história. Eu acho que esse é um princípio progressista, inclusive um princípio progressista contraditório. Depois, se quiser, eu posso até falar sobre ele. Que é a questão da fluidez sexual. Uhum. O que ele diz é que as categorizações homossexual, bissexual e heterossexual, elas são arbitrárias. E elas não contemplam toda a complexidade da sexualidade humana. Então, a grosso modo, ele dá uma categorização de fluidez que vai de 0 a 6. 0 é o completamente heterossexual, que é menos de 10% da população. Tá? E eu tô nesse aí, hein? Não tá, não. Tô, né? Tu sabe que sim. Tu sabe que sim. Isso para homens e mulheres. Homens e mulheres. Que seria o predominantemente heterossexual, com alguma possibilidade latente de atração homossexual. É o menino que fez troca-troca na infância, mas casou. Já imaginei tudo que passou na cabeça. O 2, que é a pessoa que é predominantemente heterossexual, mas percebe uma atração homossexual. Que é clara na vida dela, mas eventualmente ela gosta mais ou de mulheres ou de homens do sexo oposto. O 3, o bissexual, o 4 ao 6 até o homossexual em escala inversa. Eu acho, falando uma teoria brevemente assim, quando as mulheres falavam, né, ainda falam ainda, existe um preconceito em relação à bissexualidade masculina muito forte. A do homem em relação à mulher, não. Uhum. E eu vejo em mim mesmo, eu nunca teria nenhum problema com uma mulher minha que ficasse com outra. Nenhum. Ao contrário, eu tenho menos ciúme. As razões disso, não sei explicar. Tenho menos ciúme de outra mulher do que com outro homem. E eu acho que tem muito, não exatamente gay enrustido. É um cara que prefere ficar com a mulher e que tem alguma atração por homossexual, que ele pode, para outro homem, que ele pode ou não resolver. Em relação às mulheres, culturalmente, nunca houve problema em relação a isso.
Pelo menos na maioria dos heterossexuais homens que eu conheço e que são catalogados. Por que eu digo que eu sou 1,5? 1,5. Ela sai ou bota o calcinha, é isso? Não, aí é meu lado progressista. Eu sempre, talvez seja fetiche de nanico baixinho, claro que o escopo da minha afetividade e sexualidade é grande, não é só isso que me atrai. Mas eu sempre tive um certo fetiche por mulheres maiores que eu, opulentas, curvilíneas. Tipo uma Pablo Vittar. Não, a Vittar não. Nem Vittar não é transexual. Aí é o meu ponto. Algumas transexuais, ainda mais hoje, me deixam muito confuso. Hoje não, mas hoje eu também fico confuso, pô. Mas é isso, então você é igual eu. Não, então você é igual negativo, eu. negativo. Assim. Hã? Negativo, Adri. Você acabou de falar que você fica confuso, seu contraditório. Mas tu olha, algumas às vezes transexuais são maravilhosas. O que eu gosto, o que eu não gosto. Eu não gosto da forma masculina. Sinto repulso. Sim. Se vier você querendo me beijar aqui, eu te dou... Não é homofobia, eu saio correndo. Não vai acontecer, fique tranquilo. Não faça isso. Não é homofobia, eu não gosto, pô. Entendeu? No Big Brother, às vezes aparece um cara beijando o outro, o cara deixa, né? Eu vou parecer homofóbico. Não quero. Agora, eu gosto da forma feminina. E algumas transexuais têm uma forma feminina perfeita. Sim. Tem alguns detalhes anatômicos que me deixam... Por acaso, né? Não vou entrar Os em detalhes. detalhes. Alguns detalhes me deixam receoso. Mas eu não vou dizer que eu nunca me senti uma certa atração ali. Como você, Arthur. Como você? Como você, Arthur. Você falou que você te confuso. Sabe que isso vai ser cortado. Algumas transexuais me deixam confuso. É meu lado mais progressista. Não sei. Progressista não. Eu acho que é a maioria dos homens. Se você vê uma transexual lindíssima, que parece que é uma mulher... A Leia T. A própria Roberta Close também. Lembra da Leia T, linda, maravilhosa? Não, tem muitas. Tem várias mulheres transexuais são lindíssimas. E aí tu tá o quê? 1,5 ali, é isso? É 1,5? Eu me coloco no e-mail. Algumas transexuais me na deixam escala confuso. 15 aí. Tá bom. Agora, e outra coisa. Eu acho que se eu fosse gay, eu acho que eu seria muito mais feliz. Que mulher dá um trabalho. Mulher é ambígua, é complexa. Esquiva, é difusa, oblíqua dissimulada, capitu. Dá um trabalho de inferno. Não, e aí não. A comunidade gay deve ficar muito com raiva de mim, porque eu falo. Ser gay, do ponto de vista afetivo sexual, eles são muito mais libertos. Você já viu algum homem? Homem é mais fácil, né, Presta Adriele? atenção. Você já viu algum gay? Quer dizer, tem também. Sim. Tem até o ator lá que foi cancelado, que era taradão lá, Quem, gente? primeiro cancelado de sexualidade, que ele passava a mão nos rapazes todos, que era um grande ator. O que fez o House of Cards? Isso. Kevin Spacey. O Kevin Spacey. Tirando sim. esse caso, é muito raro você ver um cara falar, aquele homem me olhou com um olhar de objetificação. Sim. Eu não sou um pedaço de carne. Nunca, praticamente, você vai ver isso no meio gay. Você nunca vai ver. E eu tenho uma teoria bonita para isso. Eu acho que a objetificação, ela é parte do processo. O homem tem realmente 10 vezes mais testosterona, tem um desejo, uma libido maior nesse sentido. É cientificamente comprovado. Facilita o processo. Isso não quer dizer que ele seja um fauno promíscuo, que ele não vai se apaixonar, não vai querer namorar, que ele não tem um sentido de afeto, de comunhão. Isso é óbvio que ele tem também, só que ele é mais tarado mesmo. Linguagem mais clara. A gente é meio mais tarado. Então, essa objetificação, quer seja de homem para mulher, ou de mulher para homem, ou de homem para homem, ela sempre vai existir como um meio para que você transcenda a objetificação, passe para a paixão, para o afeto, para a identificação, e da identificação, por conseguinte, talvez para o amor. Agora, quando você cria essa condenação da objetificação, isso é uma coisa feita muito por algumas religiões, a objetificação não pode. Você não vai ter tesão em ninguém, porque aí você pode ser amigo. O amor que eu sinto pela minha mãe não é o amor que eu sinto por uma mulher que eu tenho desejo. E no meio homossexual, isso é uma coisa tranquila. Não existe essa condenação da objetificação. Já no meio heterossexual, se um cara canta a mulher, se um cara se aproxima da mulher, se convida 2 vezes pra jantar, tá me objetificando, você é stalker, você é tarado, não sei o que, não sei o que. Não, peraí, calma, também não é assim não, gente. Depende de onde você tá procurando, Adriles. Acho que você tá procurando num povo, um povo que tá meio melindroso aí. Não, mas eu tenho um problema sério, eu deixei de ter, graças a Deus. Eu já flertei com muito esquerdista na vida. Por uma razão muito simples. Os é muito engraçado, tá vendo? Eu fiz PUC. Sim, eu comunicação. A maioria dos meus amigos, quer dizer, alguns hoje não se consideram mais meus amigos, são de esquerda, em Belo Horizonte. Você percebe? Eu fui criado nesse meio. Eu fui criado num meio, entre aspas, progressista. Mas quem não também? Isso é muito curioso. E assim...
E isso é até meio triste, meio triste e meio sintomático do que a gente está vivendo. Eu lembro quando eu estava na PUC, por exemplo, eu era o único que não era de esquerda. Único. Só eu. Porque eu já tinha lido autores liberais, eu li o Paulo França, eu adorava tal. Eu nunca fui de esquerda. É incrível. E os meus professores me adoravam. O professor de antropologia, que era um doido, que comparava castração de mulher com depilação da mulher no Ocidente, enfim. Me adorava. Falava, eu etnocêntrico, o que eu mais gosto é o Adrilles. Mas talvez não houvesse a premissa de ascensão de poder, de um conservadorismo, de uma direita, como é encampada pelo Bolsonaro. Achava você engraçadinho. O mais engraçado é que vocês estão vendo que eu não sou um conservador raiz. Não. Não sou. Não mesmo. Mas, assim, as pessoas me pra essa veem. galera, tu é um Porque, fascista. eventualmente, eu digo, sei lá, que o Bolsonaro não é nazista nem genocida, eu sou bolsonarista. É mais ou menos igual o Negão, que veio aqui pior, também. Ele. Que eu dou um tchau, que eu comparo o comunismo com o nazismo, aí eu sou nazista. Aí eu dou um tchau, eu sou nazi-fascista, porque eu sou associado ao Bolsonaro, porque eu falo que o Você é Bolsonaro o que assassino. convém. Eu sou exatamente aquilo que ele encaixota. Sim. E quando você tem a premissa de um poder efetivo dentro do meio progressista, eles ficam assustados e começam a rotular. O Olavo de Carvalho, mais uma vez citando ele, uma das últimas coisas que ele falou, você falou exatamente da perseguição de humoristas, de jornalistas na época da Dilma, mas essa perseguição é muito maior hoje. Sim. Porque existe um poder efetivado na mão de um governo que se coloca como conservador. Então, para destruir esse poder efetivado, eles têm que destruir toda a articulação que se move em torno desse conservadorismo. Inclusive. Então, assim, hoje, no Brasil, ao contrário do que havia no governo da Dilma, você tem conservador preso por emitir opinião, pode ser vulgar, agressiva. Você tem o Daniel Silveira, que foi preso sem processo. Você tem o Roberto Jefferson, que falou que ia tirar o satanás da igreja, foi preso. O que ficou paraplégico também. Ficou paraplégico, eu nem sei o que fez. Nem sei do que, nem ele sabe do que ele fez. Como é que é o nome dele? Oswaldo. Então a perseguição ao conservadorismo hoje... Falaram que Bolsonaro, como assim, no governo de direita você tem menos liberdade, mas é justamente por Então eu não sei se eu surgisse na PUC hoje e me colocasse da maneira que eu penso, eu teria sido bem aceito como uns caras engraçados. Eu seria o nazi-fascista. Com certeza. Talvez alguns amigos me falem, tá vendo? Ele era nazista. Então você percebe como é o mal de um tipo de cultura hegemônica entranhada em instâncias culturais, aquilo que o Gramsci falava, no judiciário, nas escolas, nas universidades, na mídia, no meio artístico. É isso que causa essa perseguição tão horrorosa que faz com que as pessoas sejam canceladas, humilhadas. Até eu, que sou um sujeito da escala 15 1.8, meio progressista, que gosta, mas desconfia do casamento, sou visto como um conservador. Nazi-fascista. Nazi-fascista, é isso. Heil Hitler, né? Vamos pro Pinga Fogo? Bora. Mas é só, Adrilles, como é que a galera te acha nas redes sociais aí? Pois é, tem que achar. Vai digitar, a gente vai deixar aqui, inclusive, vamos deixar pelo aqui... amor de Deus, eu conheço a assessora do Instagram, me ajuda aí. A gente vai deixar, inclusive, aqui embaixo os links dos canais aí do Adrilles, pra quem... Bom, imagino que vocês já conheçam o Adrilles, já sigam o Adrilles aí, mas quem tá conhecendo o Adrilles agora... Não deixe de seguir. É maravilhoso. Vejam todos os destaques também. Como é que a gente acha aí, Adrilles? Meu nome, Adriles Jorge, com 2 L's. Adriles Jorge, tudo junto no Instagram, no Facebook. No Facebook eu sou menos ativo, mas eu coloco muita coisa lá ainda. E no Twitter, Adriles, com 2 L's também, R. Jorge. Adriles Rei Jorge. Adriles R. Jorge, vocês me acham lá. Maravilha. Perfeito. Bora pro Pinga Fogo? Antes de nós irmos embora. Programas que eu vou participar agora. Vamos ver, enfim. Quer falar? Não, deixa acontecer. Deixou no ar. Tá bom, ok. Tem várias possibilidades. Tem medo de fazer uma coisa da hora. Mas que bom que desse você participou. Uma pessoa sui generis, sem dúvida. É ímpar, né? Sui generis. Eu sou a conciliação dos povos, tá vendo? Eu falo discurso progressista, conservador. Por isso que eu falo egocentricamente, narcisicamente. Eu furo todas as bolhas. Um dia eu viro presidente da República, aí eu faço o país se converter na comunhão de novo. Dá um bug mental na cabeça de todo mundo, né? Então vamos lá, vamos de Pinga Fogo. Quer começar, Arthur? Pode começar. Então bora. Uma saudade. Da crença romântica que eu tinha na humanidade quando eu era mais novo. Eu ainda tenho, mas ela é mais sufocada pela realidade. Acho que o amadurecimento traz isso, né? Você, de alguma forma, você sufoca as próprias utopias que você constrói quando você é mais jovem. Não que elas tenham diminuído, elas estão lá, mas estão meio obscurecidas pela percepção da realidade mais crua. Ainda mais agora, né? Que a gente tem em conta. Pois é. Um livro, sem ser Admirável Mundo Novo. Você já falou aí. Eu vou dar o maior clichê de todos, eu acho. O Crime e Castigo. Que é exatamente essa
que traduz tão bem essa ambiguidade de como fazer o bem do ponto de vista pragmático, você acaba fazendo um mal, entendeu? Você pode fazer o mal com a melhor das intenções. E essa é a história de todas as ditaduras, de todos os males. O mal é a ignorância de o bem. Ser bom não é necessariamente ter a intenção de ser bom. É perceber e ter a inteligência de perceber a realidade, de perceber o outro, de perceber suas relações, perceber quem você é, perceber que ser sincero e autêntico não é ser uma pessoa exatamente boa, que você pode despejar suas piores crueldades e mesquinharias sendo autêntico, transparente e sincero. E o Dostoiévski coloca isso de maneira muito clara. A construção da bondade é a construção da consciência e do intelecto para realmente fazer o bem. Fazer o bem, às vezes, é muito difícil. De boa intenção, o inferno tá cheio, né? É isso aí. Um lamento, Adriles. Eu ia cantar aquela música da Edith Piaf, Genergan, mas eu me arrependo de muita coisa. Escolhe um, o eleito. Poxa, um só. O fatídico gesto, Eu possivelmente. me arrependo daquela coisa mais clichê. Eu me arrependo de tudo que eu deixei de fazer. Eu me arrependo, eu vou falar outra abstração, desculpa, eu não lembro de um grande arrependimento que eu tive. Não, eu acho que de não ter dado um gesto de afeto, de carinho e de amor a pessoas que eram próximas a mim, como a minha avó, meu pai, e que se foram relativamente cedo, assim. Eu acho que todo gesto e palavra de amor, que às vezes você economiza, né? Você economiza, que fica naquela relação cotidiana, pragmática, que é até boa, de pequenos gestos de afeto, assim, de comunhão, mas não ter dito o quanto essas pessoas foram valiosas na minha vida, não ter expressado isso de maneira tão clara que a gente deixa de fazer por pura timidez, e a vida parece que é eterna quando você é jovem, né? Você tem essa promessa de imortalidade que todo jovem tem. Todo gesto de afeto, de carinho, de amor e de expressão, de gratidão com as pessoas que fizeram tanto por mim, eu me arrependo. O Olavo de Carvalho, por exemplo, é uma pessoa que foi de uma extrema generosidade comigo e que eu nunca encontrei. Ele esteve no Brasil. E eu me arrependo de não ter falado para ele, exatamente, o tanto que ele foi benéfico para mim, tanto da minha vida prática, da minha compreensão histórica, filosófica. É isso, é uma abstração. Todo gesto que você deixa de dar, toda palavra que você deixa de dar, as pessoas que você ama e que fizeram tanto por você. Um sonho. Pode ser sucinto. Eu vou ter um sonho pragmático. Eu acho que, aproveitando o meu caso, que o Brasil... Eu não acho que a gente nunca deixa de ter polaridade, até porque polaridade é um princípio do debate, um princípio da democracia, um princípio da liberdade. Mas que esse debate seja democrático, que esse debate seja racional. Que uma pessoa que seja de esquerda não perceba alguém de direita como um canalha, que não perceba alguém que ela talvez não tenha compreendido como uma manifestação hegemônica do mal, entendeu? Que as pessoas sejam mais abertas e que estabeleçam um debate melhor, entendeu? 3.000 anos atrás, o Sócrates já aprendeu, já ensinou isso pra gente, que a dialética é o debate, é o diálogo, era a premissa para a melhoria da percepção da realidade. O que é a dialética? Tese, uma antítese, que se contrapõe à tese, e a síntese. O que é a síntese? A síntese é perceber o que é melhor de uma tese, o que é melhor de uma antítese. Eu posso até perceber o que é melhor da esquerda. Eu falei do capitalismo, por exemplo, que foi adoçado. Foi manifestações, entre aspas, socialistas, como direito ao trabalho, direito a férias, não ao trabalho infantil, ou seja, não à exploração ao trabalho, que foi adoçado, foi colocado, talvez seja uma atitude boa. Uma premissa boa de um histórico de esquerda, que não seja essa esquerda totalizante de um Estado absolutista. Então, assim, quando você percebe o que há de bom de uma tese que talvez seja aparentemente contrária à sua, você estabelece um princípio de diálogo e você pode fazer uma síntese que seja melhor para você, para a pessoa com que você dialoga e, num corpo maior, melhor para o seu bairro, para a sua família, para a sua cidade, para o seu estado, para o seu país e para o mundo. Maravilha. Eu tenho uma última. Então, o sonho é esse. Um diálogo mais tolerante em relação ao... A mais importante, Adriles. Quem ganha o BBB 22? Eu nunca vi o BBB tão ruim. Bom, quem quer que ganhe o BBB 22 é alguém que seja o menos ruim, porque eu acho que
esses personagens. O BBB tem uma questão agora, vou fazer uma coisa até séria. O BBB é um programa que descortina o caráter humano, né? Eu acho fascinante, por isso que eu entrei. E ele é alta literatura, você vê com olhares assim. As pessoas se transformam em canalhas, em santos, abnegados, por dinheiro, por fama. A pessoa se descobre o verdadeiro caráter que ela tem para si mesma, não para os outros. Isso é mais fascinante, é um programa que as pessoas são o que elas são. Só que quando você coloca só personagens anódinos que querem seguir um discurso politicamente correto, quando você quer fazer um programa de doutrinação, aí você coloca ativista feminista, ativista socialista, ativista radicalista, aí o programa perde, em grande medida, da sua essência, que é desvelar e revelar o caráter humano. Às vezes dá até certo, pelas razões erradas. O ano passado foi ótimo, porque uma dessas identitárias, por exemplo, que era mulher, que era antirracista, se transformou no monstro, ou se revelou no monstro lá dentro. E aí é interessante, como você percebe que as causas identitárias... E a mídia passou no pano. As pessoas usam dessas causas identitárias para exatamente se colocar em lugar de vítimas para poderem massacrar. Ou seja, essa moça, que não vou dizer o nome, ela simbolizou toda essa histeria coletivista, histérica, narcísica do identitarismo, de como isso pode se transformar num movimento opressor e que se tem transformado no movimento opressor, não só no Brasil e no mundo. Aí o BBB é didático, mas isso acontece pontualmente. Na maioria das vezes, eles se escoram num discurso douradinho ser homem é ser... Limpinho, discurso é ser limpinho, o homem é que faz mal à sociedade, os brancos são ruins, aquela velha história. E isso está se transformando numa constante do BBB, que está se transformando muito, um programa muito chato, com raras exceções. Perfeito. Muito bom, né, Lara? Muito bom, impecável. Muito Excelente obrigada por papo. tudo. Obrigada pela presença aqui. Eu que agradeço efusivamente a vocês do Brasil Paralelo, sempre solícitos, sempre generosos, sempre extraordinários na disseminação de uma alta cultura pop, a simbiose que o Brasil precisa tanto. É um prazer. Obrigada, é um prazer. Até mais. I never felt that because I was black or I was poor or a woman that I couldn't do something. I grew up being told of my disadvantages, that this country is unfair to black people. The ideology is implanted into you subconsciously to believe these things. It's like a cancerous plague in the mind of black Americans. We're brainwashed to think, well, is it because I'm black? America's not ours, or we got shipped here. No, our blood is on this soil. We own this too. There should be a pride that we have in the fact that this country was built by many great black men and women. Are you trying to say that this country does not specialize in racism and bigotry? So long as black people continue to have their psyche filled by that nonsense, we won't have an awakening. A Brasil Paralelo é a primeira plataforma de streaming do país a trazer esse documentário. O conteúdo foi selecionado a dedo pelo nosso time e apresenta a perseguição sofrida pelos conservadores negros americanos. Torne-se membro da BP Select e acesse todo o nosso conteúdo diretamente em seu celular ou Smart TV por apenas R$ 19,00 mensais. São filmes selecionados a dedo, conteúdo infantil seguro para todas as idades, análises completas e todas as produções originais da Brasil Paralelo. O documentário inédito Uncle Tom fica disponível apenas até o fim de janeiro de 2022. Assista agora ao documentário que irá mudar a sua percepção sobre o racismo norte-americano. Aperte no link desse vídeo e faça parte do streaming que você pode apertar o play sem medo. Nós contamos com você, muito obrigado e até breve.